Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de prosa ao vivo, aqui no Instagram da Nelore Missassi. Vamos falar sobre genética, sobre tradição, sobre evolução. E eu estou aqui muito bem acompanhada pela família Missassi, seu Clóvis, o Wagner, o Diogo e também pelo cliente, parceiro, o Junão, né? E também pelo Múcio, que acompanha esse Nelore aqui há tantos anos. Hoje teremos aqui uma prosa muito agradável, muito confortável e vocês aí podem interagir com a gente, vão mandando suas perguntas, tirando as suas dúvidas, né? Dá like aí pra gente poder fazer um bate-papo muito gostoso aqui na companhia de vocês. E para começar, eu já quero chamar aqui seu Clóvis, o patriarca dessa família, né? Que vem aí conduzindo, acompanhando os meninos nesse momento, com muita maestria, né, seu Clóvis? Seu Clóvis, o senhor tem muita história, né? O senhor viveu muita história acompanhando o seu pai, depois tocando e passando toda essa experiência para os meninos, né? Hoje, o que fica na mente do senhor desse legado todo da família Missassi? Boa noite a todos. Na verdade, Débora, assim, a gente tem só que agradecer, né, em primeiro lugar, por a oportunidade também de poder estar aqui junto com a família, com o Wagner, o Diogo, tá o Junão como parceiro nosso e o Múcio, que faz parte também desse trabalho, né? Muito bem feito. Essa história nossa é uma história longa, você já sabe um pouco dela. E assim, até para não tomar muito tempo, né? Mas assim, para nós é muito prazeroso vir de onde a gente veio e poder chegar onde a gente está chegando. Então assim, a graça de Deus, é tudo fazendo as coisas corretas, certas. Eu acho que nós só temos que agradecer, Débora. O que o senhor acha de mais valioso nessa história? O mais valioso foi assim, o começo do meu pai, a esperança dele de chegar um dia onde está hoje, que ele não está aqui junto com nós, mas onde ele está, eu creio que ele está gloriando, né, Ju? Exato. Então, assim, acho que o momento que a gente hoje se passa, né, que onde a gente chegou, foi muito, muito valioso. Então, assim, quando que a gente, lá no começo, esperava que a gente fosse chegar onde chegou. Eu acho assim que meu pai começou e eu dei a continuidade, e quando chegou o Wagner, quando o Diogo veio, acabou de complementar. Então, assim, acho que hoje a Nelore Missassi, em nível nacional, que tem no Brasil, nós temos aqui dentro, né, no Novo Progresso. Muitas vezes, santo de casa, muitas vezes não faz milagre, né? Mas a gente está aqui para somar. A Nelore Missassi hoje, falando assim, em genética, em qualidade, hoje, assim, vamos falar em município no Novo Progresso, que é muito grande, a gente abrange muito pouco, então vem muitas pessoas de fora e tem espaço para todo mundo, né? Só que o objetivo da Nelore Missassi qual é? É fazer nosso trabalho bem feito, com muito amor e com muita dedicação, que é o trabalho do Wagner e do Diogo. Então, acho que é um motivo de muito orgulho para mim, entendeu, Débora? Eu acho que é uma parte importante na vida da gente, né? Eu tenho certeza que a comunidade como um todo se orgulha de ver essa família trabalhando junto, né? Wagner, quando você chegou, quando a nova geração começou a assumir através de você, o que você priorizou manter e o que você sentiu necessidade de modificar, de transformar, de evoluir? Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Foi um desafio muito grande, né, Débora? Sim. Eu recém-formado, né, com aquela cabeça cheia de inovação, né, da faculdade, como profissional, né, que eu sou, né, formado em médico veterinário, né, e o PO, né, que seria nossa pecuária, né, é o que nós sempre fizemos, meu avô fez, meu pai era apaixonado, era o que estava na essência, né, da família, né, do meu avô, do meu pai, que era o que eles gostavam de fazer. Então eu vim com a cabeça pensando em trazer toda aquela tecnologia, né, da transferência de embrião, da FIV sendo iniciada naquelas épocas, nos anos 2008, 2009, né, para melhorar o rebanho que eles tinham, que a gente sabia que nós tínhamos, né, um grande base, que o meu avô começou, né, meu pai também é apaixonado e sempre foi buscando recursos, buscando animais para continuar esse trabalho. Então a gente tentou trazer isso, né, através da profissão, e depois a gente via a necessidade de intensificar cada vez mais, né, a própria propriedade, a própria fazenda que estava bastante degradada, né, e então era várias coisas ao mesmo tempo, era melhorar a propriedade, era trazer a questão de divisão de pasto, era fazer corredor, era trazer melhoramento genético, sabe, as IATF da vida, que na época do meu pai era inseminação de monta natural, né, do meu avô ainda com os rufiões, que está aqui nosso parceiro Junão, que fazia os rufiões na época, né, com desvio, usando aquelas proteções, aqueles suportes para marcar a fêmea quando entrava no cio. Então tudo aquilo era o que era da época, né? E a gente veio já com a IATF, né? Naquela época implantando várias vacas, nascendo vários bezerros ao mesmo tempo. Para eles era novidade, mas para mim não. Eu já estava formado, já tinha todo esse conhecimento, né?
Então, quando eu cheguei para fazer esse trabalho, né? E o Diogo, quando eu vim, o Diogo foi fazer faculdade, depois ele formando, retornando também aqui junto conosco, né? E aí, devido à necessidade nossa, da família, dos negócios, eu me afastei um pouco para ele ficar à frente de todo esse trabalho que ele faz hoje, né? Do gado PO, para a gente estar onde está, né? Chegar onde estamos chegando, né? Diogo, com a sua chegada, o que você acredita que evoluiu? E teve coisas que antes, quando você só via de fora, você pensava, isso eu vou mudar. E chegando na hora lá, você falou, bom, agora eu entendi por que não muda. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos acompanham aí. É um prazer imenso poder estar todo mundo conectado, com praticamente 100 pessoas já na live, Débora. É muito prestígio, Muito prestígio, né? Foi tudo assim, muito em cima da hora. Mas respondendo a sua pergunta, Débora, acho que o Wagner até se colocou muito bem, né? Só não falou um detalhe, que quando a gente chega formado, né, Junão? A gente chega mordendo o canto da parede. A gente chega querendo mudar tudo que meu pai fez, de certa forma, parecia que estava errado, mas não é nada disso. A questão é que é um produtor que paga a conta e a gente, quando chega de uma faculdade, a gente chega com uma visão diferente, assim como o Wagner falou. Quando eu trouxe aí a técnica da IATF por observação do CIO, né, que já era uma grande evolução, talvez isso para o meu pai ou para o meu avô, talvez não era o que eles na época poderiam fazer. E quando eu tive a oportunidade de voltar, no final de 2012, poder trabalhar junto com o Wagner em 2013 junto, né? Junto que eu falo, na pecuária, certo? Eu vi que a gente precisava evoluir, que a gente precisava melhorar, porque assim, como a grande maioria sabe, o meu avô passou por um problema de saúde, que foi justamente nos anos de 2008, né, Wagner? E o Wagner meio que caiu como uma luva na hora certa e no lugar certo. Essa é bem a palavra, né? Então o Wagner ali, o que ele fez? Ele fez toda aquela organização de escrituração zootécnica, que não é fácil. Eu sempre falo, fazer um gado no campo é uma coisa, mas organizar isso dentro de um escritório é difícil. A BCZ hoje é muito criteriosa, ela é muito rigorosa. O Dr. Múcio vai poder falar um pouco melhor. Então o Wagner organizou tudo isso, viu a necessidade de que a gente precisava melhorar a questão de pastagem na época, porque é realmente aliado genética, né, com comida, com nutrição, com suplementação. Mas isso na época, Débora, nós estamos falando de 2008, a dificuldade era muito grande, né? Essas reformas de pasto que a gente fazia na época, hoje ninguém mais faz isso. Que é uma grade aí, vamos falar de 28 polegadas e passava no chão, né, pai? Semeava um capim, que nem o pai mesmo fala, quando você está morrendo, você agarra em qualquer galho, né? Essa é a verdade. E era o que tinha na época, mas o que aconteceu de 2008 a 2013, para se colocar e para entender quando eu cheguei? A gente viu que essas reformas de pastagem não vinham surtindo efeito, economicamente, né? É isso. Então, quando eu cheguei em 2013, eu vi que a gente precisava evoluir no gado. O Wagner já tinha aí organizado uma boa parte dessa escrituração, selecionado uma boa parte do gado, implementado já aí a IETF, a FIV, né, Wagner, com o finado Dr. Cláudio, a dificuldade que foi trazer o Dr. Cláudio na época, que veio de Umuarama e nunca mediu esforço para vir, para poder dar esse alavanco que a gente precisava na época. Quando eu falo de dificuldade, o Wagner sabe, ele pegava um avião, chegava de madrugada em Sinop, tinha que pegar ele 2 horas da manhã, naquela época não tinha asfalto, certo? Tinha hora para transferência de embrião, então era tudo muito corrido, era tudo muito difícil de se fazer. E quando a gente teve a oportunidade de trabalhar o primeiro ano junto, já formado, né, com outra cabeça, com outro pensamento, a gente pensou que precisaria trazer uma pessoa de fora, um assessor, para nos dar esse apoio, nos dar esse auxílio, né? Um cara que viesse dar uma opinião sobre o nosso gado. Porque a gente sempre fala isso. Nós que somos donos, estamos dentro do nosso curral, da porteira para dentro. Às vezes fica com o olhar muito fechado. Às vezes fica com o olhar muito fechado, justamente. Então, na época, a gente teve a felicidade de conhecer o José Bonifácio, filho, que é o Zezão, que é um ícone da pecuária, é um cara que tem o dom de melhoramento genético, conhece de gado, vive gado, é um peãozão igual a gente, para te falar a verdade. Cresceu dentro de um curral, nasceu dentro de um curral. Depois a gente vai contar umas histórias dele também, que ele tem uma participação muito grande, importante. né? Então, assim, quando a gente trouxe o Zé, a gente passou, Débora, 100% do nosso gado pro Zezão. E o Wagner sabe disso. E nós lá, nós classificamos 3 tipos de vaca. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Que era a vaca A, B e C. Essa vaca C, talvez era a vaca para ficar mais um ano na propriedade e dali ela tinha que ser descartada. A vaca B poderia, às vezes, até ficar um pouco mais de ano. E a A, na época que eram as vacas que nós selecionávamos, e a A++, eram as vacas para a gente trabalhar na aspiração. Então ali a gente conheceu o nosso plantel,
de uma certa parte, né, de um pequeno pedaço, e foi identificando as melhores vacas e assim, sem medo de descartar o que tem de ruim dentro da propriedade. Débora, todo mundo tem, todo mundo sabe. Sim. Tem hora que a gente tem dó, porque tem amor, né? Mas quando envolve amor demais, até nesse certo ponto, isso não se torna lucrativo. E a gente queria fazer o quê? Um Nelore lucrativo, um gado de ponta. E eu até brinco que o Zezão naquele ano perguntou assim pra gente, pra mim, pro Wagner, lá em Itaituba, né, Wagner, quando a gente conheceu ele, o Zé perguntou assim, mas aonde vocês querem chegar? Porque ele queria saber da nossa história, do nosso trabalho, e nós falamos, Zezão, a gente quer chegar até onde a gente pode. Vamos alavancar esse negócio, vamos trabalhar, vamos, né? E quando a gente trabalhou junto em 2013, o Wagner percebeu, quando eu falei dessa reforma de pastagem, que não estava surtindo efeito. Então o Wagner viu que ele poderia me colocar à frente do gado, certo? Porque eu sempre brinco, o Wagner formou veterinário, mas ele ama mesmo a máquina, deveria Vamos chegar aí. Vamos chegar aí, ele é apaixonado. Não dá spoiler. Não, então assim, aí o Wagner foi meio que caminhando, Débora, Sim. mais para a parte da agricultura, que logo mais a gente vai bater um papo, e eu caminhando mais a parte da pecuária, mas é isso. Acho que essa junção, e o pai, lógico, eu sempre falo que o pai é perfeito, né? Porque o pai soube, assim, acalmar a gente nos momentos da loucura, né? De chegar com aquele gás, e a gente entendendo o processo, entendendo a fazenda, foi soltando e Queria gastar demais. queria gastar demais, é isso. E assim, foi entendendo. E aí depois você, dentro do negócio, que é como a gente fala, com os erros, a gente aprende muito mais, certo? Então hoje, quando a gente... Dizem que o curral é uma escola, né? É uma escola. Então hoje, quando a gente faz os eventos que a gente faz, Débora, eu sempre falo, informação. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Não é assim, você poder conversar com uma pessoa e saber o que ele fez de errado, é muito melhor, porque você não vai fazer o mesmo erro dessa pessoa. Então é isso. Eu, quando eu cheguei em 2013, tive a felicidade de trabalhar junto com o Wagner, trabalhamos junto até hoje, numa sintonia muito boa, certo? E logo mais a gente vai contar um pouco mais da nossa história. Combinado, então. Eu quero falar com os meninos, com o Junão, com o Múcio, mas eu quero voltar aqui no seu Clóvis. Seu Clóvis, conta pra mim, esses menino novo, chegando lá, tocando terror no seu curral, querendo matar metade dos boi. O que passou na cabeça do senhor? Na verdade, Débora, assim, a gente que foi criado com muito pouco dinheiro, né? Tudo sempre na base da economia, então era meio difícil, porque eles chegaram meio afoito, né? Querendo expandir o trem, a gente tem que estar pisando no freio, porque ó, vamos devagar, vamos controlar, porque o troço não é assim, vamos devagar, vamos se agasalhando, né? Sim. Então assim, mas eu não tive muito trabalho não, porque já vieram bem, que já tinha a base, né? Já tinha a base sempre trabalhando desde pequeno junto com a gente, que nem o Junão tem um menino dele que está se formando hoje, mas com certeza volta para casa, né, Junão? Eu ia perguntar isso, servia neles a essência da família, a essência que passou do seu pai para o senhor, já tinha neles ali. Com certeza. E assim, Débora, a gente tem a felicidade, porque tantos outros meninos que saíram do Progresso para estudar fora, se formar e não voltaram para a base. E eu tive o privilégio dos meus voltarem, então tá junto com a gente, né, fazendo o trabalho bem feito. Eu acho hoje que eu só tenho que agradecer por isso, porque eu na verdade, não faço mais nada, entendeu, Junão? Eu só fico... Só puxo a orelha. O senhor é um conselheiro. Eu digo que o senhor é um conselheiro. Mas assim, Débora, acho que, não sei se todos, mas assim, nessa volta dos dois formados, ficou muito melhor, porque assim, eu entendo hoje, na época nossa era muito mais difícil, eu entendo hoje assim, em todos os segmentos, quem não acompanhar a evolução é engolido, entendeu? Então assim, eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos no caminho correto. Eu sempre friso muito para eles assim, tudo que nós temos está aqui em Novo Progresso. Nós não tem nada fora a não ser aqui. Então, nosso trabalho tem que ser muito bem feito, com muita honestidade. E humildade também. Esse é o segredo da raça do Pará. Com certeza. E a gente só tem que agradecer por isso. Eu tenho certeza disso também. Vamos passar para o Múcio a bola, então. Múcio, você também acompanha, assim como os meninos, já há muito tempo essa genética, né? E quando você chegou aqui, você veio com uma visão de fora, você veio de outro estado, trabalhava em outra região. E de repente você chega aqui no Pará, o que você encontrou aqui? Te surpreendeu? Surpreendeu, positivamente. Que bom. A gente lá no centro-sul do Brasil, a gente tinha uma imagem que o Pará ainda não tinha uma genética que tinha. Tão avançada, né? Tão avançada, que já existia Sim. aqui. O gado me surpreendeu demais, a condição climática favorece demais a expressão desse melhoramento genético. Então, me surpreendeu positivamente. Mas, em específico a família Missassi, é o sonho de qualquer técnico trabalhar numa propriedade como essa. Porque existe abertura,
existe um planejamento, existe uma troca de ideia, então a gente pode tanto oferecer o que a gente tem de experiência, como aprender também. Então uma realização profissional a gente trabalhar numa propriedade como essa, com uma família como... A liberdade para trabalhar faz a diferença, Claro, né? faz toda a diferença. Às vezes a gente ia em certas fazendas que a gente dava o aconselhamento e tudo, principalmente quando eu estava na BCZ, a gente ia lá, registrava o gado, falava, dava algumas sugestões de melhoria, a hora que a gente virava as costas... Nada acontecia. Nada acontecia. Esse rapaz... Estaca zero. Esse rapaz não entende nada, não. E ver Mas assim... aí, lá, já com o seu Clóvis, e aí mais com os meninos que já estavam à frente, quando eu cheguei, eles já estavam mais à frente, né? Dava toda a liberdade para a gente trocar ideia, chegava no curral, se tinha que desclassificar um animal... Inclusive, eu sempre, né, moço, o que serve, o que não serve, você está aberto para fazer o que tem que ser feito. Eu acho que isso é uma grande característica de um selecionador, Justamente, né? até eu sempre comentava muito com o moço, porque a gente tinha muita liberdade, até hoje, que ele é de casa, na verdade, né? Então assim, moço, o que não serve, tira fora. Hoje nós estamos num patamar que nós não podemos fraquejar não, é daqui para cima, nós só temos que estar na crescente. E A gente sempre comentava muito. que a gente... Muitas vezes a pessoa entende como a gente falar uma coisa que precisa melhorar como algo pejorativo. Uma ofensa, né? Uma ofensa. Eu falava, olha, o gado está com esse patamar, uma determinada característica, a gente precisa trabalhar nela. E a gente ia. Chegou onde chegou. Hoje não precisa importar genética. Está aqui, tem um material genético que tem no Brasil, está dentro da Nelore Missassi e alguns outros criatórios aqui no Pará, que é fantástico. Faz um trabalho fantástico. Faz um trabalho fantástico. E qual foi seu maior desafio nesse processo de seleção, de refinar a genética desse gado? Não teve desafio, justamente por causa disso que eu estou te falando. A genética sempre tem que estar melhorando. A gente não pode sentar e dizer, ó, chegamos. Nunca chegou. Nunca chegou. Sempre tem que dar um degrau, cada vez mais difícil. Porque quando você sai de Quanto baixo, mais você sobe a régua... Quanto mais sobe a régua, mais afinar é muito mais difícil. Entendeu? Mas o desafio é esse. Só que quando a gente depara com uma condição de trabalho como essa, fica mais fácil, muito mais fácil. Porque eles aceitam o que a gente fala, às vezes também a gente está errado, eles falam, não, acho que se a gente for por esse caminho é melhor e tal, e aí chega num denominador, e aí o trabalho aparece, né? É o que acontece. As médias dos leilões da família Missassi sempre são as melhores médias do Brasil. Mas por quê? Porque acho eles bonitinhos? Não, porque o gado é bom. Com certeza. O material genético que está sendo ofertado é bom. Junão é testemunha disso, vai ver a bezerrada que tem lá na fazenda dele. Eu ia bem chegar nele agora. O que esse gado produz na fazenda, o que esse gado produz nos clientes? Eu ia dizer assim, ó, Esse é o diferencial. todo o trabalho que seu Clóvis, seu Norival fez, seu Clóvis, o Wagner, o Diogo, você, todos os outros técnicos que passaram, que ainda estão aqui, não tem sentido nenhum sem a ponta, sem o cliente, que hoje está representado aqui pelo Junão. É a nossa baliza, né? Ele conhece a família desde os anos 2000, início de 2000 ali, né? 2001, para ser mais preciso. Mas começou a comprar mesmo em 2011, mais ou menos por aí. O que te levou a comprar essa genética e por que você recompra há tantos anos? Boa noite a todos, uma satisfação, um prazer estar aqui com meus companheiros de tanto tempo. Clóvis, nossa senhora, gosto demais. Eu já dava assistência para o senhor Missassi. O senhor Missassi era uma pessoa muito agradável, trabalhei com ele desde 2006 já como veterinário. E então, trabalhando com ele, na época eu não tinha gado, nós viemos para cá, abrimos um pedaço de terra e aquela luta fez o capinha e um pouquinho de gado, um gado de parceria, comprou de um picareta aqui e ali que vinha trazer. E aí o senhor Missassi falou, mas você compra dos outros, não compra de mim. Eita, ele era bom, né? Não, o senhor Missassi, o que ele tinha para falar, ele falava mesmo, né? Não tinha volta. E aí fomos mexendo com ele. O senhor Missassi, na parte assim, da parte de assistência que eu dava para ele, igual ele falou, era fácil de trabalhar com ele. Porque ele queria que o senhor Missassi dá certo. Ele falava, dá certo, então faça. O senhor Missassi vai ficar meio caro. Eu falei, faça.
Se vai dar resultado, faça. Principalmente a parte de clínica. Às vezes tinha um animal ou um boi. Aí você me diz, você vai ficar meio caro, não sei se vai dar certo. Tem chance? Tem. Então vai lá e faça. E Ele acreditava, ele né? acreditava. O seu Missassi era muito positivo. Muito, muito, muito positivo. Ele era um cara muito pra frente, né? Não tinha negócio de mais ou menos e choramingar. Aí começamos a comprar em 2013, 14, no leilão que foi ruim, e para mim foi bom. Sempre tem, né? Pra quem é uma boa oportunidade. Então, aí Enquanto foi uns choram, bom. outros Nem riem. sempre o negócio é bom pros dois lados, às vezes é só Foi pra um, bom. né? Aí nós compramos os touros, muito bom. Tem touro dessa época lá em casa ainda. Em 2015 compramos uma pancada boa. E o diferencial que eu vejo no gado Missassi, eu já vou indo para quase 40 anos de formado, trabalhei muito tempo. Trabalhei no Paraguai, do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso e no Pará bastante. Eu vejo a boiada muito estruturada, aclimatada na nossa região. Porque o Pará não é fácil na época do inverno. O Pará não é fácil. O boizinho vem de lá, gordinho, bonitinho, de 2 anos. Você solta uma vacada aí, ele se acaba, ele desmancha, como é que a gente Hein, fala. Junão? Touro que nunca colocou a canela na grota, né? Ah, menino, É isso e aí. grotão. Agora já tem um lugar que tá mais fácil. Você põe num grotão, num palhadão aí, que tem pau e o bicho pra ir lá e tem que estar no meio da Não vacada. vai, né? E quando você tira, acabou a estação, você tira, ela tá meia carne, esse aí é o Nelore Missassi, né? Aí você pega uma boiada, você pega de fora, ela desmancha, ela não aguenta a batida, você entendeu? E agora, começou com o seu Missassi andando, o seu Missassi tinha um gadão, baita de um gadão, vacada pesada, tudo. E aí é o que eu tava falando pro Diogo, ele começou a andar, deu um trotinho, aí o Diogo viu que já começou a correr, e aí o Diogo tá voando agora, né? Genética top, usando o que tem de melhor no Brasil. E igual o Múcio falou aqui, o que tem aqui você não precisa procurar lá fora. Para nós aqui hoje, eu acho que é a referência, é Missassi, não só pela qualidade dos animais, porque ele aguenta aqui. Né? Ele tem o desafio do nosso inverno, boiada está de boa. Eu tenho boiada de 2015 trabalhando Olha aí, lá. ó. Trabalha. Boiada Mas, de... mas vale, ô Débora, até fazer uma ressalva em cima dessa colocação que o Júnior comentou, que assim, quando a gente trouxe o Zezão, como eu comentei, a gente sempre pediu pro Zezão o seguinte, touros, porque hoje a central, todo mundo sabe, né? Tem inúmeros touros, certo? Mas qual é o touro indicado para nossa região, para nossa seleção, para nossa base? Qual o Então, biotipo, qual né? o biotipo, é isso? Então isso que o Junão, ano passado eu lembro muito bem quando a gente foi no piquete, né, Junão? Que eu cheguei com o Junão no piquete, que eles viram os touros, e ele falou, rapaz do céu, chega a estar esquisito, olha a estrutura desses touros. Porque a gente busca um biotipo de uns touros que são adaptáveis para a nossa região. Isso que o Junão falou é fato. É uma região que tem uma umidade grande, então a maioria que é pânico, que é o mambaça, então é um pasto grande, é pauleira. Se a gente fazer um touro muito moderno, a nível de touros de centro, talvez não são adaptados na nossa região. Nós vamos ter muito problema de umbigueira, né, Junão? E assim, a gente sempre pensou nisso. Então vale colocar em cima da fala do Junão isso. A gente busca os melhores touros, das melhores centrais, para trazer para a nossa região e poder entregar para o produtor, para ele ter justamente o que o Junão tem, retorno. É isso. Muito importante. Um adendo, o resultado tá na bezerrada. É isso. O resultado tá na bezerrada. Você vai lá ver, tá certo que tem os filhos do Colorado, são muito bom padronizados, mas se Mas você aí já ver é a, evolução, né, a torada, a bezerrada da torada é show. A vantagem do Colorado é que eu usei bastante ele o ano passado, ele padroniza demais. Ei, Junão, mas o Colorado saiu da onde? O Colorado saiu do meio dos touros que iria leilão. Aí eu fico me Exato. perguntando, quantos Colorado, moço, Foi. já não foi comercializado, que tá aí fazendo bezerro bom? É isso. Concorda, Júnior? Vou até fazer um adendo do meu 44 lá. Que fez fêmea pra você lá, né? Boa, e vai estar no nono leilão aí, representando. Diogo, você conhece bem os animais que tem lá na fazenda dele, né? Você tem história desses animais, né? O Junão é incrível, né? Porque quando a gente decidiu, Débora, no primeiro ano, colocar gado de parceiros dentro do nosso leilão, que era justamente fazer isso que o Múcio falou, mostrar o resultado da ponta final da cadeia, né? E eu acho que isso é válido, certo? Não é a gente enfeitar o negócio e nunca mostrar lá no campo, no produtor, se tá dando resultado ou não tá dando. E o pai sabe muito bem disso, né, pai? A surpresa que a gente teve quando a gente chegou lá na fazenda, o Junão simplesmente
pegou uma varinha, né, Junão? Falou assim, ó, moçada, dessa porteira aí pra frente, quem manda no gado é vocês, eu vou só embretar. Vocês apartam o que vocês quiserem, se tá do gosto de vocês. Então, assim, é fantástico você poder chegar nas fazendas das pessoas, poder ver esse resultado positivo. E o que tá dando de errado também, eu gosto que as pessoas falam, porque é uma crítica, Débora, construtiva. E isso é válido pra gente. Mas falar do Junão é chover no molhado, é um gado que todo mundo da região conhece. E todo ano está aí presente no nosso leilão com qualidade extrema. Acho que todo ano é um dos lotes mais bem vendidos no leilão, né, Junão? Graças a Deus. E esse ano nós vamos apertar a mão mesmo para tirar uma filha do Colorado para brilhantar aí o nome do leilão. Ô Diogo, essa prosa nossa aqui, com essa turma toda nos acompanhando, é um pontapé ali, é um esquenta-motores pro leilão. Eu acho que é o que dá o gosto pro negócio. Dá o gosto pro leilão. E aí, vocês contaram uma história aí de um leilão que deu errado. E até quando dá errado, você acabou de falar, às vezes quando dá errado, dá certo. É, no fracasso. Então foi o fracasso de um leilão em grupo que deu origem ao leilão presencial Nelore Missassi. Eu chego a me arrepio com essa história. Você viu que no nosso fracasso o Junão teve a oportunidade. O Junão já teve a oportunidade desde o começo. O Wagner lembra bem quando ele escolhendo os touros, filho do Bitel. Bitel SS na época, né, Junão? Olha como A preço de banana. A preço de banana. Como nós Junão mudamos. foi E assim, ó, esperto. era um leilão transmitido pelo Canal do Boi, certo? A leiloeira era local na época. O leiloeiro até na época, acho que era o Adilson Avarenga, era o leiloeiro. Então, era um leilão de peso, com vários promotores. Tinha tudo para dar certo, deu errado. Tudo para dar certo. Mas o que acontece? Quando você envolve muita gente no negócio, talvez, Débora, fica uma ponta da corda. Sim. Não tem uma pessoa assim para abraçar o negócio e colocar uma organização. E aquele leilão foi um fracasso porque, assim, não era um fracasso pela qualidade dos touros. Era um fracasso porque o leilão não foi divulgado, ninguém correu atrás dos compradores. A gestão do leilão, isso. Então, que as pessoas não interpretem errado o fracasso, Sim, né? sim. Então, aquele leilão, quando a gente teve a obrigação de parar porque realmente não tinha um comprador, certo? Vocês pararam o leilão no meio? No meio do leilão. Misericórdia. E nós fizemos uma mesa, né, Wagner? Pós o leilão, eu, o Wagner, o Zezão e mais algumas pessoas, o pai. E o Zezão, como já tinha trabalhado com a gente 2 anos, o Zezão na mesa aquele dia falou, mas menino, vamos lá. Vocês têm um gadão, nós estamos aqui, o vô de vocês tem prestígio. Mas isso certo? aí eu já vinha falando já. Já vinha falando. Você já tinha isso em mente? Naquele ano eu já tinha falado pro Diogo, nós temos que fazer o nosso leilão. Já era para ter feito Já aquele era para ano. ter feito aquele ano, porque Isso é verdade. eu via que assim, esse leilão em grupo não era a essência nossa, do nosso trabalho, Não né? é. Porque era em grupo, não desrespeitando as pessoas Sim. que estavam na época, jamais. O gado estava lá passando. Mas é um imposto. deixando pro outro. Mas era um sempre, né? Então eu falava, gente, nós temos que ter o nosso leilão, nossa marca. Foi quando naquele fracasso que nós falamos, não, agora o ano que vem. E aí o Zezão deu uma cutucada e Deu uma apertada. motivou a gente, na realidade, né? Falou, vamos fazer o seguinte, amanhã eu faço o compromisso de nós passar os touros da safra, nós vamos apartar os touros e você tem a responsabilidade de cuidar desses touros pra gente fazer o nosso primeiro leilão. E aí na época tinha a nossa grande exposição, que era no mês de julho, né? E podemos colocar lá, acho que na época foi 73 touros, pai. Acho que foi 73 touros. E na época, Débora, teve uma surpresa. Eu vou falar uma coisa para você que talvez eu não tenha falado para ninguém. Aquele dia, a gente precisava voltar assim, a ter o peso da marca Nelore Missassi, porque eu sabia o quanto meu avô foi difícil para ele, para o meu pai foi difícil também. E assim, a um determinado tempo, quando o vô passou pelos problemas de saúde, como a gente falou, meio que defasou e tá tudo certo pro problema de saúde. Então ficou um pouco no esquecimento, né, Junão? Um determinado uns anos ali. Por isso que a gente retomou em 2013 com essa força toda, junto com o Zezão, com esse trabalho de seleção. E nós cuidamos muito bem desses touros, mas ainda tinha um empecilho muito grande, Débora. Qual era? A gente perdia muita venda de touro para Spomp, em Sinop, que tinha os grandes leilões. Na época, a exposição de Sinop, a gente saía daqui, né, pai? Para participar lá também e buscar genética lá também na época. Então a gente viu que a nossa exposição era praticamente 40 dias pós a exposição de Sinop. Então a gente tinha que montar uma estratégia. E qual era essa estratégia? Fazer um dia de campo 1 semana antes da exposição de Sinop, para que as pessoas da nossa região pudessem ver o nosso melhoramento genético e falassem, opa, os meninos melhorou, olha o gado deles. Nós não vamos comprar em Sinop, nós vamos comprar aqui. Mas ainda assim a gente ficava com o coração na mão, porque tinha, né, o leilão de Sinop 30 dias antes do nosso. E a gente teve uma felicidade muito grande, tanto eu quanto o pai, o Wagner. Eu sempre falei isso, de colocar o vô na caminhoneta. E o vozão na época estava firme, né? Graças a Deus com a gente. E tivemos a felicidade de andar, Débora, em todos os lugares que você possa imaginar. Era o convite mão a mão. Isso que o Junão falou, que o vô tinha, de falar o que tinha que ser falado. Ele olhava no olho da pessoa e falava assim, ó, vem cá, você vai fazer um compromisso comigo. Você vai lá no dia de campo, caboclo. Você vai lá, era pai ou não era?
É de se emocionar, o pai sabe o que eu tô falando. As pessoas não sabiam o que fazer quando o seu Missácio descia na caminhonete, falava assim, seu Missácio do céu, o que o senhor tá fazendo na minha casa? Eu não tô preparado, eu não tenho um almoço, vamos matar um frango, vamos organizar, vamos... Só que a gente queria andar muito, só convidar, porque era muita gente para andar. E graças a Deus, Débora, aquele ano, quando eu pisei no recinto, porque eu sei o quanto a nossa equipe trabalhou para fazer os 2 dias, o quanto a gente trabalhou para preparar os touros, e eu pisei com o pé direito e falei, hoje tem que ser para lavar a alma. É para retomar, é para voltar. Eu fico arrepiado, eu juro por Deus. Eu também tô arrepiada. O que eu tô te falando é verdade. Eu pisei com o pé direito. E graças a Deus, aquele ano nós fizemos a 3ª melhor média do Brasil, a nível nacional. Entendeu? Então, dali para frente, que é o que o Múcio falou, a gente subiu um degrau e as coisas foram ficando cada vez mais difícil, um novo desafio. E a gente tem que estar sempre inovando e sempre melhorando com essa responsabilidade desse produtor final poder ter um melhoramento genético na nossa região. Agora eu entendi mais uma coisa, então é daí que vem essa visitação, porque... É daí, nunca deixou. Eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui, há 2 ou 3 anos atrás. Falei, gente, mas esse menino anda, hein? Seu Clóvis. Os meninos não, o garoto propaganda tá ali. É o seu Clóvis, né? Tem um parceiro. O chefe é o que mais anda. Tem o Vanderlei também, Gente, que mas faz parte da vocês equipe. visitam gente em lugar que tem nem estrada direita, eles estão lá, né? Então vem daí, vem de berço. E é uma coisa que vai passando, né? Na verdade, Débora, é muito prazeroso pra gente sair nas casas das pessoas convidando, cara. Você vê o tratamento que a gente tem, o Vanderlei faz parte disso junto com a gente, que é uma pessoa que tem muito conhecimento na região. Cara, é muito gostoso você ir na casa da pessoa, que a pessoa nunca imagina que, o Missácio, eu acho que o Missácio é o bichão da goiaba. E o Missácio chega lá na simplicidade. É, né? pois é, a gente é muito simples mesmo e humilde, né? Então a pessoa fica até meio constrangida. Não, mas assim, ó, é prazeroso, Júnior, moço, a gente está na casa da pessoa fazendo o convite, cara, olha, isso é gostoso demais. E todo o nosso evento eu faço assim, eu faço questão de agradecer cada pessoa e cada momento, né, que a gente passa com as pessoas, querendo fazer aquilo que é de melhor pra gente. O sucesso de uma fazenda de gado PO, isso vale para muita coisa, mas o gado PO é baseado nos 3 R's. Acho que já muita gente já ouviu falar disso. Raça, ração e relacionamento. Se não tiver isso, não adianta ter raça e a pessoa não ser simpática. Não adianta ter raça e não dar comida para o gado, não fazer a parte da nutrição. Não adianta ser bonitinho, bonzinho e não ter a raça e a ração. E também, Débora, assim, eu vejo muito, falo muito sempre em todas as visitas que a gente vai fazer o convite, porque todas as pessoas que adquiriram o touro da Nelore Missácio, qual é o critério? O cara compra porque precisa e tem que trabalhar. E veja assim, muitas vezes, se tiver algum problema, que deu alguma coisa em algum touro, a pessoa falar pra gente, isso é muito importante, porque nós estamos aqui para resolver a situação de cada um. Muitas vezes, quando compra fora e pela distância, a climatização de cada lugar, muitas vezes fica até difícil da pessoa ter essa sintonia e pegar alguma coisa em retorno. E entender também a realidade, Entender né? também, entendeu? É isso. Então assim, a gente está sempre aberto. Levou um touro da Nelore Missácio, veio dar um problema por falha nossa, quem tem que corrigir somos nós. Nós é um comércio, nós estamos produzindo, então nós temos que tratar bem dos nossos clientes. Sim, com entendeu? certeza. Outra coisa que a Missácio fez certinho é não criar herdeiro, né? Criou Isso. sucessores e eu acredito que está fazendo outro sucessor. Tem que pegar firme. Porque a raça acaba do dia para a noite. É só não criar sucessor, criar herdeiro. Falar, pô, isso aí dá muito trabalho, vale muito dinheiro. Vou vender e vou para a praia. Se não, tem que ter paixão, porque se não criar sucessor, só herdeiro, acaba bem ali. E só de olhar nos olhos desses 2 meninos aqui, você vê a paixão deles, né? Eles gostam. O amor pela família, pelo que já passou, pelo que está presente e pelo que vai vir. Porque eu sempre falo que dinheiro não faz gado bom. Porque no momento que fica ruim, o cara fala, cara, estranho, dá muito barulho, muita conversa, e tem que ter paixão. Verdade. Você vê, o senhor Missácio, onde vocês pegavam nitrogênio naquela época? Nós pegava de avião de alta floresta vindo Cara do céu, Cuiabá é também, para trazer touro de qualidade, então não é fácil. Não era muito mais fácil você mexer com gado de corte, né? Você tá falando aí, lá em casa, tem aqueles catálogos, moço, da época do vô, antigo. Sabe como é que fazia o vô? Tá lá, ó, quem quiser ver, assinaladozinho um X nos touros que ele escolhia na época, porque não tinha informação, não tinha nem veterinário, depois que o jornal veio chegar, não tinha assim um aporte técnico
para saber quais os melhores touros. Era o Não olho, tinha, né? não tinha essas réguas de DEP que tem hoje, essa genômica que tem hoje, essa assertividade maior no nosso melhoramento genético. Eram as revistas, né? Se você pegar a revista lá, dos Débora, catálogos. isso, você pegar a revista lá, o xizinho dos touros que ele escolhia na época. Na revista. Aí mandava pro cara e o cara mandava o sêmen. Então, assim, não tinha nem esse contato direto, era muito difícil. Nem via mesmo. E a gente guarda elas até hoje lá de lembrança. É memória, né? É memória. É muito bacana. Eu acho que antes da gente evoluir para falar desse melhoramento genético mais a fundo, daí o Múcio vai poder falar pra gente, o Diogo, que está bem à frente da pecuária, vai poder falar pra gente. Eu queria falar um pouco da integração, Wagner. A integração, ela entrou e também foi um divisor de águas na Fazenda Missassi e para a família Missassi, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa integração. Por que você se dedica tanto para a integração e que resultados ela tem trago para a Fazenda e para a família? A gente sabia, igual o Múcio citou ali, que genética sem comida, você não transmite ela, né? Sim. Você pode ter a genética, mas você não vai fazer com que os animais tenham a expressão e transmitir aquilo visualmente, né? Então eu vi a necessidade das reformas. Antes do Diogo voltar, quando eu cheguei mesmo, que o vô fez a cirurgia no início de 2009, que eu fiquei com ele lá em Cuiabá, né, com a família, e eu retornei para cá, ele debilitado, aquele início após a cirurgia, que foi uma cirurgia de coração, né, troca de válvula, e o pai aqui sozinho, tentando minimizar ali as coisas do que o meu avô tinha, que tocava as coisas também. Ali a gente retornou, fazendo todo esse trabalho, compramos um trator, traçado, que nós não tinha. Dos 80. O pai tinha um 65X, um macizinho. Que é a paixão dele até hoje. Que tá até hoje, nós não fez nenhuma das máquinas. O meu avô tinha feito um negócio, se eu não me engano, pai que corrija, acho que foi com o Zezé Siqueira, uns touros, trocou num Valmetinho 880, simples, sem ser tração, mas já era um tratorzinho que tinha lâmina. Então era aquele trator para fazer a pecuária extensiva, fazer um maceirozinho, fazer uma cerca. Na reforma, jamais. Acho que nem passava na cabeça do meu avô, né, e muito menos do meu pai na época, né. Não tinha, assim, a estrutura da época era muito precária, porque eles na época com dinheiro pouco, eles foram abrindo, foram fazendo o que tinha que ser feito. Então a gente chegou para fazer essa divisão, né, manejar e tudo mais. E aí, onde nós começamos a fazer as primeiras reformas, de pecuária, de pastagem, voltada para o gado. Nem imaginava a lavoura. Eu recém-formado, médico veterinário. Nem mesmo você imaginava naquela época? Não, em 2009 não. 2009 jamais. A gente queria plantar o milho, plantamos até em 2010. Para fazer silagem. Fazer silagem. Compramos o equipamento de um conhecido lá em Mato Grosso, o trator, carretinha, siladeira de uma linha de milho, plantadeirinha de 4, 5 linhas, se não me falha a memória, de hidráulica. E a gente deu o pontapé inicial, né? Ali começamos, fizemos as primeiras silagens, era 15, 20 hectares, teve um ano que nós fizemos em 2010, 11, ali fizemos 30, voltando à pecuária, mas sem agricultura. Sim. Naquele momento, só as reformas, mas na época também não tinha toda a assessoria que nós temos hoje com os nossos técnicos, né, que também tem o Cereza aí na parte da agricultura. E nós vimos que aquela pecuária ela não estava sendo consistente, nossas reformas, né? Não estava sendo consistente, não estava aguentando, não estava fazendo toda aquela adubação e correção que precisava ser feito, até porque também tinha um conhecimento pouco dentro da pecuária, dentro do curso nosso que era da medicina, né? Não como agrônomo, né? E ali foi quando em 2000, o Diogo voltou em 2013, e em 2014 a agricultura estava já começando, o eixo da BR-163 já estava ligando a BR ali, começando o asfalto vida, né? para os portos de Miritituba, né? Que foi quando o grão de Mato Grosso, em vez de ir para o Porto de Paranaguá, para Santos, para lá, começou a logística da BR-163, os portos de Miritituba. Porque Santarém tinha, porém Santarém a viabilidade da rodovia não chegava, não tinha. E Miritituba começou a chegar, porque foi quando começaram a fazer as pavimentações desse trecho. Alguns amigos aqui plantou arroz, acho que em 2013 ou 2014 uma soja. E em 2014 a gente teve também um impulso de alguns amigos, de alguns conhecidos, que nos impulsionou também a plantar o primeiro pé de soja. Mas o pai muito resiliente, até não cortando o Wagner, o Wagner invocou com esse negócio da lavoura, até ele trouxe uma pessoa, um agrônomo que era para fazer esse negócio dessa integração da lavoura, eu não quis nem atender o cabo, ficar aqui negócio da lavoura, se passa daqui. Deu muito trabalho para ele me convencer da segunda vez para falar com o cara. Ô, seu Clóvis, eu ia perguntar isso, como que são tomadas, como era, e se ainda mantém assim, né? Como que são tomadas as decisões, tanto da pecuária quanto da agricultura?
Vocês sentam e fazem tipo um conselho? Na verdade, a gente conversa muito, né, Débora? Aham. Assim, o Wagner tinha essa intenção da lavoura que a gente estava comentando, né? Então, assim, ó, vamos ter que plantar para melhorar, porque estava assim, mas eu não via a gente plantando lavoura, né, na Não agricultura. tava no né? sangue, né? Tal que a gente mexeu com lavoura, era moleque, depois vinha para Mato Grosso só pecuária, nunca, né? Falei, pai, nunca, até eu falei pro pai um dia, falei, pai, mas esse cara, pai, eu nunca me viu plantando lavoura aqui no Pará, eu nunca pensei, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Então eu falei, caramba, mas vamos começar a questão da agricultura e ter que investir em maquinário, investir num bocado de O coisa. investimento é diferente do gado, muito, né? é muito. Aí eu falei, Wagner, mas troço não dá certo, nem atendi o do Benhor, né, Wagner, na época que veio. Falei, nem atendi o primeiro dia, falei, não, pai, nós temos que falar como vem aqui, não precisa, não sei o que, tá com muito custo um dia. Eu falei, então vamos conversar. Aí conversando e tal, vamos plantar e tal. Então vamos começar com um pouquinho, né, para você sentir e tal. Aí, então vamos plantar umas 50, mas tem que ser uns 60 hectares mais ou menos. Então vamos começar nos 60, aí fomos mexendo com a terra. Chegou em 120 hectares. Na primeira vamos já? plantar 120. Primeira. E o pior, Débora, que nesse primeiro ano, Cima nós da plantamos uma soja, a soja foi uma soja bonita demais, cresceu. Eu falei, rapaz, todo mundo ia olhar essa soja, coisa mais linda do mundo. Não, o vozão, a soja batia no peito dele e falava, ô, Netão do céu, 70 sacos. Mas aí que foi a negação, na hora da colheita. Oh, meu Deus. Os desafios foram vindos, né? Dentro da muita chuva cultura, também, dentro da um atividade. E outro é um aprendizado. Vocês vêm ali da gestão da pecuária, do desenvolvimento da pecuária, melhoramento de gado. Era uma atividade nova, né? Um aprendizado. Mas aí, como a colheita foi muito ruim, como ela cresceu muito, assim, não conseguia nem dessecar ela direito, começou a chover muito, então foi aquele transtorno, deu acho que 25 sacos por hectare. Aí você falou, Cara, que besteira. não, mas aí veio que no final, agora que nós começamos a treinar, não vamos parar mais não, nós vamos dar sequência. Nós erramos, nós temos que acertar, ué. E aí falamos, vamos pra frente, né? E aí fomos no segundo ano, o segundo já melhorou, já começou a produzir bem. O que chamou nós a entrar na agricultura, porque a fazenda como toda estava muito degradada. Era fazenda de fechava a 30 conta, né? anos, 30 e poucos anos de pecuária, sabe? Ixi, eu lembro até hoje, em 2014 ali, nós estávamos até com mais, era 200 hectares, nós plantamos 130, era 120 soja e 10 de milho para fazer a silagem naquele ano. E 70, nós fizemos pecuária na época, fizemos capim, né, para pecuária. E ali onde começou. E no próximo ano, as terras degradadas, não estava produzindo. Você imagina, eu abrindo em 2015, 170 hectares de arroz, naquela época. Então, em 2015, nós tinha 300 hectares, já era 130 de soja e 170 de arroz, né? Vocês plantavam arroz também, né? Começamos com arroz. No primeiro ano foi soja, porque através do conhecimento dos amigos que vêm, né, nos indicando, dava para produzir soja, né? Porque o arroz era um trem muito melindroso, a questão de comercialização, onde secar, o armazém que pode secar. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Então você tem que ter uma estratégia, né, de plantio, estratégia de como você vai fazer, para onde você vai levar. E na época foi por causa dos custos, a gente ficou com medo de plantar tudo aquele de soja no segundo ano, que era 300 hectares. Achamos melhor entrar com arroz, em 170 hectares, e a soja em segundo ano, que seria mesmo 130, que era 120 e os 10 do milho. Aí foi onde já tivemos um resultado já melhor, já começou a ter secadores na região, porque em 2015 ainda não tinha, em 2014 para 2015 não tinha. Escoaram O João pra estava onde? fazendo, tivemos que mandar para o Mil, que um grande parceiro na época montou lá, primeiro armazém ali da região, né? Tinha aqui, na verdade, dos amigos nossos aqui do Sérgio também aqui, mas ele não secava, era próprio, era deles, né? Então não tinha como secar a soja para escoar, né? Para poder tirar. E aí onde mandamos, e aí depois já tinha o João, então já começou a facilitar, a gente começou a abrir mais áreas, e aí foi essa expansão, mas querendo aumentar a agricultura por causa da questão da fazenda degradada. Porém, a pressão da pecuária, sabendo que nós tínhamos que fazer capim, fazer comida, para melhorar e transmitir toda essa genética que nós tínhamos, e começamos a melhorar. Resumindo, a briga é feia lá em casa, viu? A agricultura quer aumentar, Junão, e a pecuária também, estão empurrando nós pro morro e nós vamos Por tocando o isso, barco. por Tá, isso Junão? que E na verdade, sim, a gente também só entrou na agricultura com a integração. Só entraria se tivesse... Foi o intuito desde o início. Desde o integração. início, desde o Se fosse início. pra Mas viu, Débora? acabar para ir só para lavoura, não... Você viu que eu falei pra você que ele formou Acaba a veterinário de paixão. atrevido, que gostar mesmo, ele Gosta gosta mesmo da é agricultura, da né? roça, de trator, é de Mas eu máquina. acho que porque- deu super certo, porque Super daí cada um certo. cuida de uma Mas coisa. era para ele que era mais novo, né? Era Era ele fazer que era pra agronomia, né? agricultura. Era para ele para Eu não sirvo agronomia. pra bater chave, não. Você que errou. Porque não quer dizer que eu não estou ativo junto na toda a lida da pecuária, porque eu não gosto, não. Eu gosto e eu sou apaixonado também. Tá no sangue, né, Júnior? Tem muito conhecimento e muita responsabilidade Viu? nesse O rebanho time que tem tá hoje. ganhando não se mexe, deixa quieto. Mas, viu, Débora? Vamos lá, eu acho assim, como a gente tá ao vivo, tem que agradecer a nossa live, um sucesso. Isso. Mais de 100 pessoas aí desde aí, o que legal. início. Muita gente mandando um abraço, muita gente mandando um alô, principalmente pro meu pai, pra nossa história. Queria agradecer a todo mundo que está aí conectado com a gente. E o Rian, que é médico veterinário da Lajeado, fez uma pergunta pra gente aqui e vamos responder o Rian, que eu acho legal, moço. O Rian fez uma pergunta: qual
das principais doadoras do plantel de vocês. Olha. E eu vou falar para você assim, Rian. Hoje o plantel da Nelore Missassi é constituído por várias doadoras, que é o time de frente da Nelore Missassi. E conversando até com o Múcio essa semana, eu falei para o Múcio o quanto é prazeroso você desenvolver um trabalho ao longo dos anos, que dentro do seu próprio rebanho, você vai identificando os melhores animais e como genética é um negócio que não dá erro. Eu tinha um amigo que sempre falava para mim, Múcio, que quando você pega na orelha do animal, Junão, e tem uma tatuagem, aquela tatuagem tem uma historinha. Ela tem uma árvore genealógica de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó, certo, Múcio? E é incrível, você identifica uma vaca que desmamou um bezerro bom, uma fêmea, por exemplo. Você pega essa fêmea, quando ela pare, o bezerro dela é melhor ainda. Se você pegar a próxima geração, é melhor ainda. Então ali você vai identificando as suas melhores doadoras e vai fazendo esse trabalho de melhoramento genético, que é o que a FIV permite hoje, certo? Você alavancar isso de uma forma mais rápida. E eu acho que esse é o trabalho do boiadeiro, identificar as melhores doadoras dentro do plantel. E a Nelore Missassi tem inúmeras. Nós tivemos a felicitação do Wagner, na época, fazer uma compra junto com o pai. Eu nem estava aqui, eu estava na faculdade na época. De uma compra de umas vacas doadoras da raça Lengruber, que eu falo que assim, é o nosso gado. É o gado da nossa região, o Junão. O Junão sabe, o Junão tem muito touros Lengruber lá. Inclusive o Colorado é fenômeno, que é campeão, que é Lengruber. Por quê? Porque traz uma base muito forte, traz uma rusticidade, uma adaptação. É um gado leiteiro, é um gado que emprenha bom, que desmama bom. Então assim, hoje é uma das principais características nossas trabalhar esse gado Lengruber. E eu sempre falo pro Múcio, a gente, né, Múcio? O Múcio conhece o gado, sabe o que eu tô falando. A gente foi identificando essas melhores vacas Lengrubers, foi pegando a segunda geração, terceira geração, e hoje a gente tem assim um time vasto de doadoras dessa raça Lengruber, que eu até falo, né, que a gente brinca de fazer genética, porque elas são muito fáceis para ser acasaladas, né? Pegar essa tourada da atualidade, com avaliação genética de pontos, líderes de sumários, elas aceitam isso muito bem. Então essa, Rian, talvez aí seja o trabalho da Nelore Missassi, identificar as melhores doadoras, certo? E dar esse avanço genético com a FIV, certo? E sem esquecer também de uma base, dessa base Lengruber, que é o nosso perfil, que é o trabalho que hoje a gente faz, sem esquecer também das mochas do seu Clóvis, senão ele me puxa a orelha, né, moça? Seu Clóvis, quando chegou agora no piquete, na apartação dos touros, primeiro lugar que ele vai é no piquete dos mochos, porque é a paixão dele. E assim, depois a gente vai falar um pouco mais aí do gado mocho. O Múcio pode fazer alguma colocação sobre as doadoras, porque ele conhece basicamente aí todo o time. Assim, acho que nem há necessidade de pontuar nome de um ou outro específico de uma outra doadora, porque todo ano muda. Você sempre está vindo com uma geração, isso é evolução genética. Sim. Então, existe a base lá atrás das vacas que foram chave para a fazenda, mas essas vacas que foram chave para a fazenda estão produzindo sempre uma melhor. A bisneta, a tataravó lá atrás já tem uma bisneta aqui na frente que já é melhor do que ela. Então, o importante é identificar o trabalho. Então, uma doadora, ela vai transmitir aquele material genético, mas aquele material genético tem que evoluir com os acasalamentos, com a proliferação do material. Então, especificar uma doadora, eu acho que não é o importante. O importante é ver a evolução do rebanho, que a doadora de ontem provavelmente já não vai ser a doadora de amanhã. Então, existe a matriz lá. Vai mudando. Que foram base. Mas ela dá consistência genética pra gente. Mas aí você forma a família. Você forma uma consistência, né? Não é uma única, que é igual um jogador bom no meio de outros ruins. A assertividade é maior nesse caso. Muito maior. Então, o trabalho é baseado na consistência genética. Por isso que eu digo, vai estar evoluindo. Se você não tiver uma base, como falou lá atrás, a partir de uma base... Não se chega. Não se chega. Não se chega a lugar nenhum. Chega, mas muito mais difícil. Tem uma pergunta do Renan, que eu vou até fazer ela para você. Talvez a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas o Renan fez uma pergunta, Múcio, que acho que você tem a resposta. Atualmente, tem alguma característica nova buscada na raça Nelore? Ou se busca melhorar o que na raça Nelore? Bom, vamos lá. Existem várias características se você me perguntar qual a melhor raça, qual o melhor biotipo,
eu não vou te responder. Eu tenho que saber o que você quer. Então, o Junão falou, o Pará tem uma característica. Sim. O gado que está sendo feito na Nelore Missace é o gado que atende a essa característica da região. É um gado que precisa de estrutura, é um gado que precisa ser mais longevo, é um gado que precisa ter peso, Entregar umas fêmeas boas. Com habilidade materna. Muitas vezes você vai desmamar um bezerro muito precoce, muito curtinho, que a gente fala, isso talvez sirva para um confinamento, para um nicho de mercado, para um determinado nicho de mercado. Então é difícil você responder qual é o que está se buscando. Você tem que entender o trabalho que você quer fazer na fazenda. A fazenda tem que ter a sua cara. Moço, o Junão pode responder isso até mais fácil. Quantos quilos pesou aqueles filhos do Colorado que você desmamou agora? 121, 247 quilos de média. 247 quilos de média. Essa é uma característica que a gente busca. Então, que é tentar atender as duas pontas, fazer uma média. Eu tanto nos acho machos quanto nas que fêmeas. o que procura no Nelore? Primeiro agradar o dono Raça. e o comprador. É isso aí. O comprador tem que, na minha Encher o opinião, olho, né? ele tem que olhar, tem toda a ferramenta hoje analógica, tudo. Mas se o comprador olhar e não vê o que ele quer ver, um boi de cara de macho, estruturado, com carcaça, paleta, tudo num lugarzinho, costela, profundidade, abertura, ele vai ficar olhando e falar, pô, mas não vou levar esse cabrito. Não, mas esse aí tem um MGT tal, um ADEP tal. isso. O produtor quer olhar e agradar o olho. Concordo com você. Essas ferramentas de hoje, do melhoramento genético, que o João falando, as DEPs, o programa de melhoramento em si, isso ajudou demais. Ele está aí para ajudar, né? Mas, nunca dispensar o olho. Você tem que olhar a morfologia do animal. Como é que você olha, faz o melhoramento? Você não pode sentar no computador apenas e fazer. Você tem que ver, o animal tem que caminhar. Não te cortando, essa pergunta foi eu, o Wagner e o Diogo visitar o seu Zé Humberto Vilela lá na fazenda dele. Inclusive eu perguntei isso para o seu Zé Humberto. Falei, seu Zé Humberto, eu vejo eles falando muito em números, eu sou um pouco meio analfabetão, eu não consigo chegar muito no número, porque eu gosto de chegar e olhar um touro do meu agrado, que não o Junão acabou de falar aí e tal. Eu faço, de genoma, não sei lá o que é, As réguas, né? esse troço tudo, mas eu tenho que olhar o animal. Se o animal enquadrar e passar nesse requisito que eu quero, ele vai para lá. Se não enquadrar naquilo que eu estou olhando, eu não quero ele, entendeu? Isso daí, eu vi o José Humberto Vilela falando isso lá. Então, assim, é uma coisa muito prazerosa para a gente, né? A ferramenta é uma ajuda. Auxilia, e muito, os números. Mas se você não olhar para a morfologia do animal, não adianta. Você perde a raça, né? Perde a raça. O animal tem que caminhar, o animal tem que cobrir uma res. Se não tiver estrutura, eu sempre brinco assim, se tudo fosse bom, uma vaca holandesa era o top do mercado, porque ela dá muito leite e teoricamente teria que dar muita carne. E ela não dá muita carne, porque ela tem uma aptidão leiteira. E quando a gente busca uma característica no Nelore, porque o Nelore ele é de dupla aptidão, carne, leite. E quando eu falo do nosso rebanho propriamente dito, eu sempre falo isso muito pro Mussa. Nós não somos fissurados em números, nos tops líderes de sumário, porque eu não estou fazendo gado no computador, que é o que muita gente, muito criatório faz. Mas sem crítica, cada um tem seu perfil de trabalho. Cada um segue a sua linha, né? Quando eu falei, quando a gente trouxe o Zezão e a gente pinça os melhores touros para a nossa região, é voltado e pensando para nossa região. Porque concorda que se o cara ali em casa comprar um touro e esse touro não dá um retorno para ele, ele só vai comprar uma vez. Então a gente tem que pensar nisso. E eu sempre falo, equilíbrio. Equilíbrio é o que a gente busca no nosso Nelore. Se eu tenho uma base com maternal muito boa, de uma história de uma vaca boa, que é leiteira, eu posso desafiar num touro mais precoce, num touro com mais musculatura, concorda, moço? Concordo. Porque a base genética me permite esse desafio. E aí é o mais estruturado. E aí vai fazer o que o Junão falou. Por exemplo, o Junão ano passado comprou um filho do artilheiro, Veracruz, numa 146 que vem das nossas bases Lengrubo. Se todo mundo for falar do artilheiro, muita gente vai falar, o artilheiro talvez não transmite muito leite. Beleza, mas a mãe dele transmite. A vaca transmite e ela segura isso. Agora vai lá e pergunta para ele os pesos dos bezerros que ele está desmamando o filho desse touro. Entendeu? Então é isso, é um equilíbrio. A gente, né, Junão? Mas tudo isso é conhecimento também, conhecimento
técnico de quem vive da pecuária há muitos E anos. tem que ir lá dentro do curral, olhar a vaca, olhar a genealogia e saber fazer. O curral fazer forma, né? É isso aí. O curral É justamente forma um bom isso. boiadeiro. E Débora, tem muitas perguntas, tá sendo um sucesso. Agradeço mais uma vez todo mundo. O Ricardo fez uma pergunta aqui, que é até uma surpresa, né, Múcio, para muitos. Ricardo perguntou se esse ano vai ter umas fêmeas PO a campo no leilão. Eu ia perguntar isso quando você estava falando de feira. Eu falei, ano passado tinha cerejinha do bolo. Será que esse ano vamos ter novidade? A cereja do... É porque assim, o Vanderlei que é o culpado disso, tá? Porque o Vanderlei Ele tá ali sabe. atrás, gente, porque o Vanderlei sabe o quanto eu sou apaixonado pelas fêmeas, porque é das fêmeas que sai o nosso melhoramento genético, sai os touros, né? É o nosso trabalho, todo é voltado para isso. E eu sempre falo que as pessoas que buscam os nossos touros, nosso primeiro pensamento é nas fêmeas. Porque é um trabalho de evolução genética, concorda, moço? Se você vai ter uma fêmea melhor do que a mãe, consequentemente você vai ter um bezerro mais pesado nesse nome e vai melhorando. E o Vanderlei foi, vai cutucando e vamos tirar. E 2 anos consecutivos que a gente vende alguma... fugindo. Quando eu falo alguma Saindo, coisa, tá é escapando. alguma coisa, tá? Tá escapando Débora? pela mão. Ó, Ricardo, tá... Todo ano a gente sempre comercializou aí algo em torno de 7, 8 fêmeas. Até o Junão comprou uma filha do Fantástico na Amandra, que talvez seja hoje uma das grandes doadoras. Né? Sensacional, Sensacional. Vocês vão ver nesse ano aí já a segunda geração da Amandra, que é o que o Múcio vem falando da evolução genética, né? Essa aqui entra no leilão esse ano? Essa é uma cereja. Mas assim, ô Débora, a gente, como o pai falou, a gente está num lugar que nós crescemos aqui, toda a nossa família está aqui, nós queremos crescer os nossos filhos, a 4ª geração. Então a gente quer que o melhoramento genético se dissemine na nossa região, certo? Esse mercado é grande, o pai falou, a gente andou agora uns 2 anos atrás, cara, fomos a Monte Alegre, fomos a Uruará, andamos esse Baixo Amazonas todo, tem muito gado e tem muita gente precisando de um touro melhor, que ainda não usa, e é incrível. Na parte da nutrição também, o pai sabe o que eu estou falando, o Vanderlei sabe o que eu estou falando, precisa melhorar muito, então não adianta eu querer sentar em cima do negócio e achar que eu estou monopolizando, que eu não dou conta de atender. Nós não damos conta, essa é a verdade. Então esse ano, em trabalho aí do Vanderlei Casinha, né? O Vanderlei falou assim, Diogo, vamos colocar umas fêmeas a campo, umas fêmeas produtivas, umas fêmeas que insemina, que está a nível de pasto, que está só na linha branca, que é as irmãs dos touros que irão a remate. Então a Nelore Missassi esse ano vai tirar aí próximo de 50 fêmeas, tá? Uau! Fêmeas essa que eu acho que é... Olha o brilho no olho. Que eu acho que assim, que é acessível, Débora, para praticamente todo mundo, em baterias aí de 4 ou 5 fêmeas, para dar oportunidade realmente para todo mundo ter um pouco da nossa genética. Mas assim, falei pro Múcio, ainda não tô muito satisfeito. Mas agora Não, você mas- já Isso não é papo de vendedor, é sério. firmou na frente de mais de 100 pessoas aí agora, não, o compromisso. Não, mas já estão apartados. Já estão Agora- apartados. Mas eu falo assim, às vezes as pessoas acham que isso é E papo bem de... apartadas. Às vezes as pessoas Bem acham apartadas. que é papo de vendedor. Você fala, eu não quero... Gente, em cima das fêmeas é que saem os grandes touros da Nelore Missassi. E é um ano difícil, porque tem pouca fêmea no mercado, né? É, muito pouco. E nós estamos num processo ainda que não para, que é o Não. processo de seleção, né? Sim. Que é de segurar sempre as pontas e descartando as... E melhorando, é E isso melhorando, né? Porque aqui nós estamos na pecuária E que nós quando temos... fala em descartando, não é vender, Não. é frigorífico. É, né? sim. Jamais vender. É aquilo que eu Não, falei no começo desculpa, pro moço. é. O que não servir para nós não serve para o nosso parceiro. É Essa é uma fala que eu descarte. acho muito boa do senhor. quis dizer, que nós estamos no processo de não poder vender essas fêmeas ainda. Tá precisando ainda porque dela, tá né? precisando para continuar renovando o plantel, no descarte tá indo para frigorífico das vacas improdutivas, ou as mais velhas, ou as vacas que estão ficando já dentro dessa genética mais moderna, já ficando já para trás, vamos falar assim, né? Débora, no dia do registro Eu tô ficando dessas, animada, moça. dessas novilhas, Vanderlei e o Alexandre e o Borgaro, Alexandre é Borgaro o nosso técnico atual. entraram no curral e falaram, Você tem certeza? nós vamos apartar. porque Esse eu- aqui ficou no porque eu- campo, ah não, que tá, não sei. Não, nós vamos apartar. É porque eu tava no fogareiro, aí eu falei, não, vocês vão apartando É. e nós vamos trabalhando, e depois a gente olha, né? Depois a gente vê, quando você vê, já tava tudo lá já. E aí, é até incrível, moço, eu vou até fazer uma colocação, o Vanderlei tá aqui acompanhando a gente, sabe o que eu vou falar. Eu tinha até tirado umas pontas pra minha safra. Eu falei, isso aqui é meu material genético, eu tenho que segurar. E quando a gente apartou os outros, eu falei, rapaz, esse trem tá errado. Porque essas aqui estão melhor do que a que eu apartei. Não é, Vanderlei? Vanderlei sabe Mas disso. Se você, Só foi. Ficou- se você mas ficou colocar... bom o lote. Ô, Múcio, Ficou é bom. incrível. É. É o mesmo gado. É o mesmo gado. É um trabalho assim, o Múcio sabe o que eu vou dizer. Padrão, né? Quando o Múcio chegou aqui no início, o Múcio falou assim, ó, Diogo, nós precisamos melhorar uma característica. Não vamos ter vergonha de falar. A gente precisa melhorar um pouco
o osso sacro, essa garupa do gado de vocês. Vamos melhorar, e isso que eu falo, críticas construtivas. E hoje, o que você falou pra mim lá no pasto, moço? Conseguimos melhorar. Conseguimos melhorar. Ai, coisa Que é o que meu avô sempre gostava, de chegar e ver um touro com a anca dessa largura. Porque isso vai fazer uma fêmea produtiva, que vai parir bem, que vai emprenhar bem. Isso dá retorno no campo. Não é certo? só ter mais carne. Não né? é só ter mais carne. Então, Então, onde fala eu assim, falo, a morfologia entra no melhoramento. a evolução genética ela é constante. É. E a gente tem que estar aberto para isso, certo? E eu acho que é isso que faz o nosso trabalho, que nem diz o Junão, voar abaixo, né? Porque a gente é apto a todas as ferramentas e a gente teve, eu falo assim, a nossa história, Débora, ela é muito bonita de se contar. Porque a Nelore Missassi tem uma essência diferente. Parece que Deus coloca as pessoas certas nos momentos certos e a gente teve muitas pessoas boas. O Almir, que trabalhou com a gente há muito tempo, que foi fundamental na época dele, né? Os veterinários, por exemplo, o Taivo, que está junto com a gente, que vai fazer parte do tour tecnológico do Conexão, que depois a gente vai falar sobre isso, que é um cara que faz, não é pelo dinheiro, faz pelo amor, porque ele veste a camisa. Wagner Ricardo sabe. Nascive. O Ricardo, o Galvão, que é o vulgo magrão, que sai de Sinop, vem, transfere embrião, pega no pé da gente, sabe que a gente tem que melhorar. Mas o Vanderlei, que está junto com a gente, que parece que, né, é incansável, o cara que É uma pega... turma muito boa, né? Tem muita gente, o Múcio, o Zezão. Se nós for falar aqui, na verdade, é muito... Débora, Que a eu história falo. bonita do gado Muita P.O. gente. para nós é que começar pequeno para chegar onde chegou, não foi pensando em dinheiro. Foi gostando, sendo apaixonado Que é pelo uma negócio. Paixão. Porque senão, naquela época, já não tinha muitas margens, não tinha muitos animais. E você fala assim, não, mas tem que fazer assim porque nós vamos ganhar muito dinheiro. Não era esse o objetivo. Mas aí eu vou porque... falar então. Quando meu pai veio para cá, aqui, para Chopar, nós temos que ir para lá, que aqui é o lugar de nós crescer, o lugar de nós fazer alguma coisa é aqui. Lá a gente não tinha dinheiro e era meio fraturado, é aqui. E quando ele veio para cá, a senhora precisa levar um gado melhor para aquela região, mesmo que seja pouco, mas um gado melhor, porque aquela região vai precisar de muito. É uma região nova, está expandindo. Se começar com um gado ruim, vai dar trabalho demais. Então nós temos que levar um gado melhor para levantar aquela região. E eu vou te falar, viu, Júnior e moço? Naquela época, hoje não, que misturou muito, veio muita gente fora, mas no começo aqui, uns 90% da base do gado da região era oriundo do gado do meu pai. Entendeu? Assim, então alavancou muito na época aquele pensamento dele e estava certo. É visão, né? Visão de ter o treino para melhorar, entendeu? Que foi a base do Bitelo SS que você levou aquele ano lá em 2014, bicho. Eu comentei com o Diogo hoje, falei pro Diogo, às vezes você encontrava um ou outro touro do seu Missassi mais fraco, mas aquela demanda era demais. Então tudo que vendia, chegava lá, não tinha, falou, vou levar isso aí mesmo, vou levar. De Não qualquer tinha, forma estava melhorando já o gado porque do cara, estava né, da pessoa. melhorando. Porque a demanda era muito grande, Era não muito tinha grande. outro que comercializasse, né? Então ele tinha essa demanda muito grande. Eu acho que ele deu uma acalmada assim e parou de investir em um pouco de marketing, procurar mais vendedor. Foi o resultado talvez do 14, que ele deu aquela saída porque ficou meio doentão, né? Mas ele não precisava ir atrás de ninguém para vender, todo mundo ia lá, né? E você vê assim, o quanto a gente envolve a paixão. O Junão comprou agora uns touros aqui em 2023, né, Junão? Filho do Bitelo DS. 23, né? O Bitelo DS. Foi. E nós falando agora esse ano, ele falou, rapaz, você tem que ver aquele touro, como é que ele tá. Eu falei, Junão, acho que eu tenho o vídeo dele aqui no dia que eu embarquei. Eu mandei o vídeo pra ele e falei, rapaz, você não tem jeito, não. É verdade. Ô, Débora, a gente conhece o gado, conhece as mães do gado. Quando chega lá no piquete, até teve um dia, até brinca, até hoje sobre isso, né? Vê um pessoal de fora e começar a mandar nos piquetes, vendo os touros do leilão. Aí o cara falou, que esse touro? Eu falei, esse touro é filho do fulano com a vaca tal. E esse touro? Fulano da vaca tal, e esse? Aí ele falou, cara, mas você conhece tudo? Eu falei, lógico que não, né, rapaz? Eu tô mentindo, rapaz. Sabe que eu vou conhecer tudo? Né? Aí o cara ficou falando, eu falei, rapaz, se eu não conhecer meu gado, quem é que vai conhecer? Concorda? Então eu brinco até hoje, é você conhecer o gado que você tem na mão. Teve uma pergunta aqui de um amigo nosso, o Rodrigo, que eu acho que até nós já respondeu, Múcio. Ele perguntou quais são os 3 principais características a serem avaliadas no melhoramento genético, na nossa opinião, dentro dessa régua de DEPS, né? Que é o que eu falei. Hoje a principal característica que a gente busca se chama equilíbrio. É isso. A gente vai muito para o maternal, que eu gosto de uma vaca boa de leite, mas quando a gente fala maternal, tem inúmeros professores aí já ressaltando e falando que o maternal acima de 6 também já não é tão positivo, porque essa vaca ela tem que rodar, que nem diz o boiadeiro, só na ponta do capim, para poder ter uma concepção Ela e é mais poder exigente. reconcepcer, mais exigente, porque produz mais leite. Então, são características que a gente aborda no nosso trabalho. Um maternal, um peso a desmama, um peso sobre ano, são características que a gente vai pensando ao longo do trabalho, sem ser bruscal, que é o que a gente fala direto com o Múcio. A gente não pode nada nos extremos, nem numa ponta e nem na outra.
Então, se for responder a pergunta do Rodrigues, a principal característica que a gente trabalha hoje é o equilíbrio nesse trabalho de melhoramento genético, né? Se a gente for responder, tem muitas perguntas. Eu queria aproveitar aqui e agradecer também. A gente está aqui com o seu Clóvis, com o Wagner, com você. Mas por trás dos bastidores, assim como os técnicos que você citou, nós temos 2 mulheres, aliás, 4 pelo menos. Mulheres muito fortes. Tem né? até mais, né? Que já tem as novas gerações chegando. Tem as crianças, tem o Caio, enfim, A Isa, a Isis, Luísa. tem a Luísa. Mas eu queria citar aqui a sua mãe. E queria citar aqui também a avó, que são 2 mulheres muito fortes, né? Que vieram acompanhando seus maridos, que ficaram aqui, seguraram também esse rojão, esse desenvolvimento, porque assim como o gado estava desenvolvendo a cidade também, e se não fosse elas também que estão aqui atrás, acompanhando a gente hoje, nada disso talvez seria possível, né? Aí eu vou deixar pro pai responder essa daí. Na verdade, eu acho que são guerreiras, viu? Porque fazer o que essas mulheres fizeram e estão fazendo até hoje, que não foi nada fácil, viu, Débora? Essas mulheres eram nossas vaqueiras. Elas eram as nossas vaqueiras, além de fazer comida e tratar de todo mundo. O pessoal pensa que é só na comida, não é não, né? E cuidar de menina ainda, né? E cuidar de moleque, tudo, e montar a cavalo e ir pro pasto com nós. Isso daí eu sempre fizeram, minha mãe também, a minha esposa Ângela, toda a vida fizeram. Nós pulávamos às 2 horas da manhã para matar a criação, para mandar pros garimpos, porque era uma maneira de defender a boia. Então, assim, toda a vida pegaram junto. E nunca me disse esforço, não. Até hoje você pode ver que você está acompanhando sempre lá, não tem meio termo, não. Vamos fazer, vou fazer. Então, assim, a gente só tem que agradecer por isso, viu, Débora? Lá em casa o time é completo, né? Eu falo assim, que sem as mulheres, talvez a gente não teria todo esse propósito, essa é a verdade. Porque dá uma segurança pra gente muito grande. O Alexandre Borgaro teve agora registrando os animais aqui em casa, e até no ida no curral ele falou assim, Diogo, cara, como a avó e a sua mãe é incrível. Porque elas seguram a onda mesmo, elas acordam de manhã cedo, frita aquele ovo pra gente tomar aquele café da manhã, né, moço? Faz aquele almoço. Recebe as visitas. Leva o café lá pra gente do curral, recebe a Nos visita. bastidores põe a ordem na casa. Põe a ordem na casa. Agora já essa outra geração, que é a minha esposa, que é a esposa do Wagner, até é difícil de falar, porque a gente anda bem na linha, entendeu? Aí você já tira de baixo. Tem a lei, tem a palavra por trás, né? Não tem outro jeito, não. É isso aí. É que vem essa essência, essa questão familiar, né? Que a gente, depois formado, veio para trabalhar. Então a gente sabe que para a gente ter sucesso na vida, a gente tem que ter uma família, né? Tem que ter a base, né? Que essas mulheres que vocês estão citando aí. Manda um abraço aí pra elas, então. Olha, com certeza, né? Cada um pra suas. A dona Carmela e a dona Ângela, acho que a gente, né, quantos anos junto aí, eu vou, na verdade, Débora, essa semana agora nós fomos para um casamento em Santa Helena e fomos na igreja, na capela, na comunidade, onde nós casamos em 83. Então, assim, isso daí, Olha o zóio claro lá, se relembrando, esses tempos lá, nós foi 3 casamentos no mesmo dia, então, assim, até a gente estava lá com os amigos, com as pessoas, tudo da nossa idade, ou mais velhos alguns, né? Lembrando disso, como é gostoso. E sim, como é prazeroso também ter uma parceira que nem a gente tem com a Ângela, que me deu esses 2 filhos aí, né, que eu não posso queixar de jeito nenhum, né, Junião? Então, assim, e até hoje, né, ela que puxaram a orelha tanto a minha quanto dos 2 também, entendeu? Assim, eu só tenho que agradecer por isso, né? E minha mãe, então, nem se fala, né? Isso daí é... Uma pessoa igual minha mãe é incrível, né, cara? Ela toda a vida atendeu todo mundo muito bem. Sempre ela tem um docinho dela, tem as coisinhas dela, todo mundo que chegar, ela tem que ser bem tratado. Então, isso daí é o que a gente vai seguir, a gente só tem que agradecer por isso. Leila tá ali Isso aí. acompanhando firme. Acho que primeiramente, falando em mulher, é claro, né, a minha avó, a minha mãe são as bases, né, da gente como família, e hoje nossas esposas, principalmente a minha também, que está junto comigo, guerreira, parceira, que é a Leila, com a nossa filha hoje, a Is, né, junto, tentando mostrar esse caminho, esse lado do bem, esse lado nosso, da essência nossa da família, para ver se vai ser a 4ª geração a, pelo menos, tocar o negócio, né? Eu não tenho dúvida. E eu também falei outra coisa, falando das filhas, assim, e até eu falo com a mulher direto, né, assim, que quando tem a filha e mulher é muito mais fácil para cuidar da mãe e tal. Quando nós temos 2, nós temos que cuidar muito bem delas, viu? Sempre tá de bem com elas, mas eu agradeço as duas são guerreiras. A Paula também é uma das pessoas que ela tá junto com o Diogo, sempre pegada. A Lila também faz a parte dela com o Wagner, na questão do secador e agricultura, e a Paula que dá as direcionadas para o Diogo. Então só temos que agradecer pelas nossas noras. E ali você tem a turminha boa, né, Diogo? Eu vou fazer uma colocação que o Wagner falou, tanto da mãe quanto da avó, né? E eu até tava brincando, acho que domingo, né, moço, lá em casa, eu fui no médico, uma determinada época, o médico falou que eu tava com início de depressão. Aí, você sabe por quê? Não. Porque ele achou que como eu tinha saído da casa da minha mãe para morar com a minha esposa, eu ainda tava meio travado. Mas brincadeira, Débora, é uma brincadeira à parte. Acho que falar da mãe, falar da avó, sei lá, é toda a nossa base, é toda a nossa história. Falar da minha esposa, então, eu desde pequeno,
morria de vontade de fazer os 18 anos, né? E quando eu fiz 18 anos, o meu próximo propósito era ser pai cedo. Eu nunca quis ser pai velho, porque eu tirava de exemplo meu pai tá aí voando baixo e com 2 molecão aí pronto para trabalhar na Junão, assim como o Junão. E a Paula deu a mãe dos meus filhos aí, que é o grande amor da minha vida. Aproveitar esse espaço para fazer essa moral, né? Mas brincadeira. Mas é isso. Eu acho que sem elas, talvez a gente não estaria traçando todo esse caminho que a gente traça hoje. Porque realmente, para você poder trabalhar, o seu conforto em casa tem que estar garantido. E sem elas, a gente não estaria. Mas vamos, Débora. Vamos voltar pro leilão? Vamos voltar pro leilão? E entrando no leilão, eu queria falar mais sobre uma novidade. Você já deu um spoiler aí das fêmeas, que agradou os compradores. Junão brilhou o olho na hora e falou, é hoje. É dia 21, Junão. É difícil de tirar dele assim, né? Aproveitem, que isso não é sempre. Mas eu queria falar dessa novidade desse ano, que além do leilão, nós vamos ter um movimento aí, né, um dia de campo, a Conexão Missace, que só o próprio nome já diz. É um momento de conectar. Eu acho que isso mostra muito a essência de vocês de sempre, que não é ter só para vocês. Vocês estão querendo melhorar, levar informação para melhorar o plantel, melhorar a lavoura, melhorar a integração, para que cresça, evolua como um todo, não só o Nelore Missace, não só a Fazenda Missace, né, Wagner? É isso aí. Até eu falo, né, até chegar na conclusão do nome Conexão Missace, que isso aí vem lá do meu avô, que o avô falava. Ele até expressava isso aí, né? Porque ele não imaginava, igual o Diogo falou das visitas, porque ele não imaginava, porque às vezes ele nem conhecia a pessoa, não lembrava, mas a pessoa conhecia ele. Porque o nome Missace era forte. É forte, né? Sim. Então, depois que a gente continuou esse trabalho, então a gente viu que nós tínhamos que usar essa logomarca, a gente tinha que usar esse nome, aproveitar desse nome que eles construíram, né? Meu avô, meu pai e a gente hoje aqui, né? Então o nome Missace, ele acabou sendo forte, igual meu avô falava, todo mundo falava, né? Que era um homem forte, né? De novo progresso. E eu acho que é isso aí. E aí, através desse nome que surgiu esse segundo dia, dentro do evento nosso, né? Que é o 9º leilão, mas com 2 dias, que é essa Conexão Missace, onde vai entrar todo esse corpo técnico dos profissionais, dos patrocinadores que vão estar lá junto conosco, expondo, né? Esse ano com mais novidades, com mais patrocinadores, mais pessoas acreditando nesse trabalho. Então a gente só tem que agradecer também a todos e deixar o Diogo explicar um pouco mais aí dessa parte técnica. O Diogo é uma parceria com o Sindicato Rural, em nome do presidente, né? Na de Abreu. Na verdade, assim, Débora, o primeiro ponto que fez a gente desenvolver o segundo dia de evento foi gerar valor para os nossos clientes. Era isso que a gente queria transmitir, era essa a mensagem. E quando surgiu a ideia do Conexão, a gente viu que precisava de um dia a mais, porque realmente agregar o dia de campo. Lembra quando eu falei que em 2015 a gente fez um dia de campo, 30 dias antes, para depois fazer o leilão? E quando a gente trouxe o evento para dentro de casa, a gente viu que ficou realmente apertado fazer um dia para agregar informação, negócio e o leilão. Então acabou que a gente, em um determinado momento, perdeu um pouquinho dessa essência. E a gente tinha base e conhecimento disso, né? Então o que a gente fez? A gente falou, cara, a gente precisa voltar, a gente precisa entregar para o mercado, devolver para o mercado o que o mercado está dando para a gente. Quando eu falo mercado, eu falo cliente, eu falo parceiros, eu falo as pessoas que acreditam na cidade, né? É isso, entendeu? Então assim, eu lembro que eu fiquei quebrando a cabeça para ver qual o nome que a gente vai dar para o evento. E quando a gente pensa em conectividade, que é conectar o que você falou, produtores, pessoas, clientes, parceiros, negócio, informação, tecnologia, o primeiro nome que veio foi Conexão. Conexão Missace. E aí, assim, a gente viu que também tinha necessidade, porque como a gente tem o nosso leilão, a gente também, em determinado momento, não consegue abranger os 2 eventos de uma vez só. Sim. Certo? Para não ser nem muito um e nem muito outro. Quando eu falo abranger, eu falo divulgação, eu falo, né, trabalhar os 2 eventos. Falei, cara, Wagner, chamei o pai, falei, a gente precisa trazer um parceiro. E esse parceiro nada mais do que o Sindicato Rural dos Produtores. Por quê? Porque é o órgão, né, Junão, ligado com o produtor, quer voltar aí à tona, trazer ainda mais essa parceria, né? Então a gente teve uma conversa com o Abreu simpatizou todas as ideias com a gente, certo? E daí a gente deu o pontapé inicial, o start, que vai ser realizado no dia 20/6, o Conexão Missace, certo? E o Abreu não mediu esforço nenhum. Quando eu falei para o Abreu, eu falei, Abreu, a gente precisa primeiro agregar informação. É isso, trazer o que tem mais atual no mercado a nível nacional, sem olhar custo, porque não é barato trazer um palestrante renomado para nossa região. Tem a dificuldade de translado, que custa caro, né? E o Abreu apoiou firme, falou, não, vamos abraçar a causa, vamos trazer. E aí veio assim a pergunta, qual o nome?
qual tema, né? E a primeira pessoa que veio na nossa cabeça, tanto na nossa quanto na do Abreu, presidente do sindicato, foi Ricardo Arantes. Por que, Débora, eu falo Ricardo Arantes? Porque é uma pessoa para falar de pessoas, gestão, lideranças. Quando eu falo liderança, eu não estou falando só de nós empreendedores, eu estou falando empreendedores e colaboradores. Qual a ponta da cadeia tem que melhorar? Somos nós ou somos os funcionários? Sim. O que nós temos que fazer para poder ter uma fazenda produtiva mais rentável? Eu acredito que 90%, 80%, 100%, eu não sei, passa por problema, porque onde nós andamos, né, pai? Todo mundo fala de pessoas, fala o quanto isso está ficando difícil. E até falei para o Abreu, Abreu, eu preciso contratar um vaqueiro. Então, quando a gente precisa contratar um vaqueiro, a gente está precisando pegar uma pessoa no mercado. Concorda? O Wagner falou isso lá em casa um dia. Sim. Então, a gente está pegando um cara do mercado. E quando eu estou mandando um cara embora, como eu estou mandando esse cara? Melhor ou pior? Porque eu estou entregando ele para o mercado também. Por que ele está saindo? Você fez ou não fez sua gestão? Justamente. Né? O dever então, de assim, casa. até cobrei muito o Abreu para fazer essas parcerias com o Senar, como tanto teve antigamente, em trazer mão de obra qualificada, curso, profissionalizar, porque a nossa região precisa disso, certo? E aí surgiu a ideia do Conexão. Ricardo, um cara memorável, um cara que abriu a porteira aí pra gente, facilitou, falou assim, Diogo, eu quero ir lá para bater um papo com vocês sem hora marcada. Se o público estiver interagindo, eu vou falar 1, 2 horas, o tempo que for necessário, eu vou trazer a minha bagagem de conhecimento para vocês. Então, quando eu convido produtores e não produtores, pessoas do comércio, o evento é aberto. Aproveita a oportunidade de ir lá ouvir uma pessoa que tem bagagem sobre gestão. Vamos aproveitar. Só que mesmo assim, Débora, quando a gente conversou lá atrás, eu vi que a gente precisava, às vezes, ter um papo direto. Sim. Concorda? Eu fui agora na Norte Show, numa palestra do Miguel, e eu tinha algumas dúvidas e fiquei com vergonha de perguntar. Porque casa cheia. Aí eu fico pensando assim, será que essa minha dúvida... Vão me achar bobo, né? Vão me achar bobo, é uma dúvida de muitas pessoas e na maioria das vezes é a dúvida de muitas pessoas. Então, quando eu fiz o convite para o Múcio, que está aqui, o Taivo, veterinário, o Cerezo, que é agrônomo nosso, que trabalha com a gente há muito tempo em cima da integração lavoura e pecuária. Eu propus para eles o quê? Um tour tecnológico. Sim. O que é esse tour tecnológico? É dar oportunidade para as pessoas ir na parte da manhã no evento e sanar a dúvida diretamente, de um papo agradável, fazer uma pergunta direta, trocar experiências, que isso gera valor, né, Junão? Então é isso, o Conexão Missassi é isso. É um evento pautado para informação, é um evento pautado para negócio. Quando eu falo de negócio, Débora, a gente tem que agradecer muito, como o Wagner falou, os apoiadores do nosso evento. Nós temos apoiadores que estão com nós hoje em 2025, que esteve com a gente desde 2015 e nunca abandonou, está com a gente até hoje, porque esse cara está satisfeito, concorda? E se você me cedeu o espaço, eu tenho que agradecer. O jogo está virando uma feira, porque eu digo assim, as pessoas fazem negócios além da compra do gado, né? Elas têm a oportunidade de conversar com o cara do maquinário, que é o cara que está ali apoiando vocês, tem a oportunidade de saber sobre alimentação, de comprar, de repente fazer uma negociação diferenciada de alimentação. É o diferencial, é isso que eu estou falando. Nós ligamos para todos os patrocinadores do evento e a gente propôs uma ideia. Qual é essa ideia? A gente queria que todo mundo viesse para o evento, somar junto com a gente e trazer um propósito de um diferencial de negócio para o evento. Sim. Se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, tranquilo, não tem problema, mas nós estamos fazendo a nossa parte, os expositores estão fazendo as partes deles, porque hoje quando a gente fala grandes empresas, se você tem um dia como Conexão, certo? Eles conseguem brigar nas empresas para ter essa facilidade por dia. E isso gera valor, isso agrega, concorda, Junão? Agrega valor para o produtor rural, que é o nosso pensamento final. E assim, é um pontapé, Débora, nós não sabemos como vai ser o dia. Então eu falo assim, é um pé calçado na frente do outro. E ano que vem, se esse ano for um sucesso, ou for bom, ano que vem a gente evolui, a gente cresce, vamos passo a passo, certo? Mas nós estamos em 24 apoiadores dentro do evento. E se fosse abrir, talvez a gente estaria mais de 40. Tenho certeza. Certo? Eu quero deixar o Múcio falar um pouquinho dessa participação dele, aproveitar que ele está aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou pegar a lista aqui e a gente vai agradecer os patrocinadores. Todos. Vou pedir para vocês agradecerem, porque vocês já viram que a minha voz não está facilitando hoje, né? Mas enquanto o Múcio fala, explana um pouquinho, Múcio, do que vai ser esse Conexão, a importância desse Conexão, a dinâmica desse Conexão. O Diogo prepara a listinha dele ali para passar pra gente, porque eu acho que é muito importante mesmo ressaltar quem são as pessoas que estão fortalecendo, né, não só o nosso negócio, mas a nossa cidade, né, a pecuária como um todo, a agricultura como um todo, o agronegócio como um todo, né? Então, assim, a gente precisa dar, né,
essa divulgação, essa visibilidade para quem também está dando essa oportunidade para o município, no caso, né? O principal, acredito que o alicerce de um evento como esse, do Conexão Missace, é baseado naquilo que eu falei no começo, nos 3 R's. A gente tem que mostrar como que está sendo feito a comida para essa genética, como que está sendo feito a evolução da fazenda num todo e quem que está fazendo isso. Então, por exemplo, vai poder chegar num determinado local e poder ouvir uma explicação minha sobre uma melhor maneira de fazer um melhoramento genético. Um outro determinado local, uma outra estação, vai poder ter a oportunidade de conversar com o Cerezo de como que ele conduz uma boa agricultura, como é que faz uma boa integração, né? Numa outra parte, como o Taivo trata a parte reprodutiva. Então, muitas vezes, para a gente que está ali na fazenda, aquilo tudo é óbvio. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Mas para uma grande maioria não é. E aliado a isso, com as pessoas que vão estar parceiros, a pessoa pode sair dali, poxa, eu preciso fazer uma silagem na minha fazenda. Sai dali e já vai ter alguém vendendo uma oportunidade de já negociar ou conhecer o que é uma ensiladeira. Diminuir a margem de poeira. Então, é como você falou, está caminhando para ser uma feira mesmo. Sim. Porque O número de pessoas já tem, os expositores também. aliás, eu já vi nascimento de algumas feiras. Menores que isso, né? Em Brasília, por exemplo, onde era a minha região, hoje tem uma grande feira lá, que é a Agro Brasília, que começou com uma associação, a Copadef lá, começou montando um pequeno evento. Hoje a feira é imensa, Olha aí. como várias aqui pelo Mato Grosso, em Sinop, em Sorriso, né, em Lucas. E eu acho que tem a oportunidade e vai ser bem-vindo se ocorrer lá ou em qualquer outro lugar, porque traz o desenvolvimento, traz uma agricultura, traz uma pecuária que os tempos modernos hoje estão exigindo. Hoje, por causa de convenções ambientais, por causa de valorização da terra, por causa de embargos e etc., por N motivos, precisa tecnificar, sabe? A gente precisa, isso é um ponto de vista meu, precisa se preocupar menos em abrir novas áreas e tecnificar o que tem. Sim. Aumentar a produção, Aumentar né? a produção no que tem. Porque o desafio tem sido diminuir a área e pelo menos manter a produção, né? Se possível aumentar, né? E ali dentro da fazenda mostra que isso é possível, sabe? A gente tem que sair dessa lotação, às vezes, de meia unidade por hectare, quando muito, uma unidade por hectare, para 5, 6, 7 unidades por hectare de animal. E assim, Débora, colocando como você está falando, às vezes as pessoas que estão assistindo a gente acham que lá em casa tudo é perfeito e que tudo dá certo. Não. É válido falar, não é. Nós erramos diariamente, erramos constantemente, mas é um erro que a gente vai aprendendo, assim como foi a soja em 2014, que foi um fracasso na época, a gente tentando melhorar, a gente tentando buscar sempre o melhor. Procurando uma evolução. procurando com certeza, evolução. Porque o que eu falo é o seguinte, nós somos uma empresa de céu aberto, né? É isso. Então não é só depende erros da são força constantes. do ser humano, só nossa. Tem a Né? tal da natureza, né? É a natureza. Então tem vários quesitos aí que também às vezes acerta, atrapalha, ajuda, enfim, que tem as dificuldades que também a gente acaba errando às vezes também. Dificuldade de clima, dificuldade de mercado, dificuldade de governança, Tudo. dificuldade de Não, tudo. tocar um negócio... E que nem o Múcio falou também assim, ó, eu vejo muito essa questão ambiental hoje na nossa região, no geral, no Brasil, tá pegando No bastante. mundo, né? E assim, eu acho que tem um pouco, no perdão tá de falar, um pouco falha do governo, porque em vez de vir atuar, só por que não vem documentar? Então seria muito mais fácil documentar a pessoa, botar a pessoa na legalidade, tanto questão de garimpo também, que eu acho que é um absurdo, vir queimando os maquinários fazendo o que está fazendo, porque não vem documentar. Hoje tá tudo no sistema, chegar com um computador, qualquer coisa, qualquer propriedade, o cara sabe de tudo. Então eu vejo muita injustiça nessa parte do governo. Mas o que eu queria dizer assim, hoje, Débora, em todos os segmentos, tem que acompanhar a evolução. Nós aqui no começo era expansão. Sim. Era expansão. Hoje acabou essa expansão, nós temos que se adequar àquilo que é a realidade. Então vamos trabalhar com aquilo que nós temos, produzir muito mais, sem estar agredindo o meio ambiente, agredindo essas coisas. Então eu acho o intuito Uma mais coisa correto. que o produtor vai lá ver, vai
que nem diz o outro, diz que o sabido aprende com o erro dos outros, né? Ele chega lá, já vai pegar, você errou aqui, ali, já vai pegar o trem mastigadinho. Diz que a tal da informação, né? Você ganha tempo, e tempo é dinheiro. Não, e assim, ó, antes da gente, nós já estamos praticamente caminhando Sim, já estamos para caminhando finalmente. pro Lá em casa, assim, as coisas, quando eu falo da essência, as coisas acontecem de uma maneira tão natural, que é incrível. Tem pessoas, às vezes, que é vizinho, Débora, que no decorrer do ano não se encontra nas vizinhanças das propriedades. Aí quando chega lá dentro do evento, ele encontra o vizinho e numa simples roda de bate-papo, acaba que o cara agrega uma informação e faz um diferencial. Mas assim, Débora, eu acho que a gente, quando eu falo que a gente é uma família abrilhantada por tudo, né? Como esse espaço, do Espaço Gel, pessoal que cedeu o espaço para a gente poder estar fazendo essa live aqui ao vivo, um espaço espetáculo. Eu falei para o Ademir, para a Márcia. A Márcia faz a gente se sentir em casa todo tempo, né? Sabe aquela sensação da casa, né? quase da casa da avó? É isso aí que a gente se sente aqui. Então, assim, agradecer muito eles, porque o Márcio realmente falou assim, Diogo, a casa é de vocês, sintam-se à vontade para estar aqui e mostrar isso para todo mundo, porque eu vou falar a verdade, eu não tinha vindo aqui até então. E eu falo assim, cara, a gente está num patamar elevado. Olha que ambiente, olha que lugar bonito, você mesmo viu, pode falar melhor. Então, assim, agradecer muito eles por cederem um espaço aqui pra Eles gente. abriram as portas e a gente aproveitou, né? Vamos ficar até o final de semana, Até o né? final de semana. Mas, viu, Débora, quando a gente fala do Conexão, as ideias, que nem a parceria do sindicato, agregar informação, o tour tecnológico, a palestra do Ricardo, e assim, o 50% que eu quero falar aqui é realmente dos expositores. Sim. Porque esses caras, eles movem montanhas para estar presente junto com a gente, não mede esforço, é um gasto caro, eu sei disso, e todos eles que estão lá dentro, você pode ter certeza de uma coisa, o propósito deles é levar o que tem de melhor para o produtor rural, certo? Então, se você me cedeu espaço, eu quero agradecer em especial os 24 expositores, apoiadores do evento que estarão presentes com a gente. Tem muita gente que queria entrar, certo? Mas infelizmente a gente não pode, por questão do nosso espaço, é um negócio familiar. Sim. Quem conhece a fazenda sabe, né, Junão? Não tem mais espaço, a gente hoje quebrou bastante a cabeça para tentar ampliar e vamos passo a passo, e se Deus nos permitir, a gente vai aumentando e vai virando essa feira aí, como o Múcio falou, ano a ano. Então agradecer, Débora, o pessoal da Soiagro, que é um dos patrocinadores do nosso evento, a Matsuda, a APR, Suprema Case, o pessoal da Lajeado, que é um grande parceiro nosso também, Comercial Estrela, Nortão Classificados, BM Agro, Casto Agrícola, do nosso amigo Ricardo, que está com a gente desde 2015. Ricardo é um parceiro nosso desde o início, né, da nossa história. Assim como Embiroeste, do nosso amigo Magrão, Sementes a Campo, Toiga Agropecuária, Frigomarca, que é o frigorífico local da nossa cidade. Toda a carne que vai ser abastecida no nosso evento, assim como foi os outros anos, quem fornece essa carne é o frigorífico. Então nós vamos comer carne sim da nossa região no nosso evento, certo? Pessoal da Agroquímica, o Arthur, que é um grande parceiro, é um parceiro que eu falo assim, braço direito nosso dentro da nossa casa, né, pai? Que trabalha junto com a gente diariamente. Marcão Autopeças, que está lá em Castelo, que não mede esforço, que faz abrilhantar o negócio, traz um monte de máquinas para abrilhantar o nosso negócio. Pessoal da Impasa, BS Agro, que é o do nosso consultor Cerezo, que todo ano está junto com a gente. Rodobens, que é aí da Toyota, né, que vai estar junto com a gente esse ano. E a gente brigou bastante para ele também trazerem novidades e diferenciações. Agrogel Drones. Drone talvez tenha sido assim a tecnologia mais implantada na pecuária. Talvez é a bola da vez, né? E também para agricultura. E também, né? não, também, eu estou falando pecuária porque eu estou jogando no time da pecuária aqui, né? Estou brincando. E também na agricultura. O pessoal da Aeronorte, que vai estar aí com pá carregadeira da Long King, PC, reta escavadeira, que vai estar lá dentro. O pessoal do Motonorte, que representa os Quarn, lá de Moraes de Almeida, vai estar junto com a gente também. Gás Progresso. Gás Progresso chegou e simplesmente fez uma parceria e falou assim, Diogo, toda a água do evento, quem vai fornecer somos nós. Nós queremos abraçar essa causa, viu a necessidade, né, de estar com a gente. O pessoal do Toyamar, veio o Manuel e a Concreatos, que tem trabalhado muito aí nessas linhas de coxo de concreto, que é justamente nessa tecnologia. A madeira, aos poucos, ela vai ficando escassa, né, e esse pessoal vai ganhando espaço, e um espaço com qualidade. E também, Débora, agradecer em especial, falo em nome da família Missácia, ao Lions Clube, que foi uma parceria que a gente fez, assim, muito significativa dentro do nosso evento, que é uma verba que é convertida para uma ação social. Então o Lions, ele administra todo o bar do nosso evento, revertido para uma ação, e administra isso, assim, de uma forma com maestria, né? Aquela turma
que chega lá 10 horas da noite e está lá dando risada e Eles todo trabalham mundo com aquela energia, voluntariamente, voluntariamente. com muita energia, muita Justamente. alegria. E assim, se a gente for falar do evento, da essência do evento, tem muita gente que agrega valor no nosso negócio, que faz, que é o que o Junão falou, por paixão, por Eu amor. acho que é meio que você falou, né? Pessoas boas vão juntando outras pessoas boas por É, e perto. vai agregando, E é forma isso. essa coisa gostosa. Mas é isso. A gente está partindo para o final dessa live, agradecer a participação de todos, mas agora a gente entra então na parte efetiva do leilão. Dia 20 é o dia de campo, é o Conexão Missassi, e 21 é o leilão, é o grande leilão, é a grande É o festa. dia, né? O que foi preparado para esse dia? Que animais essas pessoas vão encontrar? O grande diferencial, porque é difícil. É difícil. Quando a régua já está alta, subir a régua, né? Mas todo mundo fica na expectativa, né, Múcio? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vou começar pelo Múcio. Pode começar pelo Depois Múcio. vocês finalizam. Múcio, o que as pessoas vão encontrar assim, nesse leilão? Que tipo de animal? Olha, esse ano foi um dos anos, assim, mais difícil e mais fácil de apartar o gado. Gostoso, né, moço? É, porque o gado está muito homogêneo, sabe? Formar os lotes, o gado está homogêneo, quando eu digo homogêneo, Padrão. padrão Caracterização. na prateleira de cima, na caracterização, em ossatura, em musculatura, costela, fenotípica. carcaça, racial. Então a gente, com muita tranquilidade, fez os lotes. No dia nós vamos estar lá, alguma característica em especial que a pessoa precisar, a gente vai estar ali no Acho pé que do curral. isso é muito legal. O pessoal chega cedo, toma um café. Isso. Que a dona Ângela, né, prepara, a turma prepara ali o café e vai para o curral. Curral. Para ver os animais. E aí é o que você falou, o que você precisa. O que você precisa. Então a pessoa te diz o que ela precisa e você aponta os animais, Isso. né? E assim, Débora, a gente sempre tenta planejar o evento. Eu até falei pro Múcio, Múcio, em decorrente do que aconteceu de 24, 23 e 22, graças a Deus, todos os anos faltou touro no nosso leilão, concorda, Junão? Então, assim, tentando atender a região. E eu sempre falo, Débora, pensando no produtor. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai e tento levar para minha vida. Negócio bom é negócio para os dois lados. Justo. A gente tem isso com a gente. O Múcio sabe muito bem disso. Média nunca foi uma preocupação nossa. Pelo contrário, os preços que a gente vende os touros na fazenda é os preços que abrem os touros no leilão. Mérito é do comprador, certo, Junão? Mas esse ano com uma pequena diferença. Esse ano a Nelore Missassi vai dar um salto aí de 100 touros para 120 touros. Coisa boa, né? Coisa boa. Com um aumento significativo aí de baterias, né, Múcio? Foi o que eu pedi pro Múcio, para tentar dar mais agilidade no leilão, certo? Então a gente vai diminuir um pouco o número de touros individuais e vai ter basicamente acho que 16 baterias de touros. Então aquele cliente que precisa comprar 4 touros, 5 touros, ele tem uma facilitação, uma oportunidade. Certo? Então, assim, o leilão, quando eu falo planejado, ele é pensado, Débora, em atender o produtor. Porque eu sempre, assim como a gente fez aquele leilão em 2015, quando eu falei que foi o terceiro melhor leilão de média, foi bom? É muito bom. Realmente, vender um touro num valor muito agregado, isso eleva o ego de quem produz. Mas é muito melhor, Débora, vender um touro num preço razoavelmente bom para o comprador e para o vendedor e que a gente possa prosperar negócio muito para frente. Então, esse é o nosso propósito. Vender um touro de um valor que seja justo. Essa é a nossa preocupação. E a outra preocupação é tentar atender todo mundo no evento de uma maneira gostosa, né? Que é a maneira nossa de ser. Então, o evento é isso. O evento vai se iniciar às 11 horas da manhã. Às 13 horas, horário de Brasília, a gente vai começar com um gado de corte, que é justamente mostrando o que esses touros produzem, né, Junão? A campo, no produtor. Todos esses vendedores são parceiros da Nelore Missassi, usam e acreditam da nossa genética. E aí, às 14 horas, a gente começa aí com a cereja do bolo, né? Que é as fêmeas da Nelore Missassi, esse ano com uma edição especial, que é aí o remate de praticamente 50 fêmeas a campo, prenhas, que são as irmãs próprias dos touros que irão ao leilão, e aí para frente os 120 touros. É isso, esse é o leilão Nelore Missassi. Seu Clóvis, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, então, e convidasse toda essa turma que está acompanhando a gente para vir ao leilão. Na verdade, Débora, isso que o Diogo falou é a realidade, é o que vem acontecendo. Então, assim, eu acho que o negócio ele é bom quando ele é bom para os dois. Então, assim, a gente sempre procurou trabalhar com amizade, honestidade e humildade. Sim. Então, isso daí acho que cabe em qualquer lugar. E a porta da Nelore Missassi sempre vai estar aberta para todos os clientes, pessoas que queiram vir visitar. A Nelore Missassi está aberta a qualquer hora, a qualquer momento. E assim, nosso evento sempre foi um evento muito transparente. Nós não temos três cantos. Nosso leilão sempre é um leilão com muita honestidade. As pessoas que vêm
comprando touro e continua comprando, né, Junão, que o Junão está aí, sempre foi muito transparente. Então, assim, a gente vai permanecer seguindo essa linha de raciocínio e convidar todas essas pessoas, inclusive nessa conexão, nossos amigos, as pessoas, que eu acho que vai ser um dia muito importante para participar dessas palestras, que isso é uma das coisas muito importantes. Nós estamos hoje barrando muito nessa questão de funcionário em tudo, né? Tá lá, então, assim, isso daí vai abrir a cabeça de cada pessoa. É muito importante vir participar. E também nas negociações das pessoas, dos stands das pessoas que estão expondo, tudo vai vir com um preço um pouco mais acessível para a pessoa negociar, então vai ser muito importante. Vão ser 2 dias de oportunidade. 2 dias de oportunidade. E assim, que nem abriram mão das fêmeas PO, sempre assim, se é para somar, nós estamos aqui para somar. E vai ter uma surpresa também, né, Diogo? Muitas vezes das pessoas que compraram até no final do leilão, vai ter umas 2 surpresas que não sei se vai ser falada ou não. As pessoas que compraram e ficar até no final do leilão, acho que vai ter. Mas né? aí é do xodó, deixa isso aí pra frente. Aí é para depois, mas assim, a gente já está dando cheios de mistérios. Então, assim, o que a gente tem, a família Missassi, eu em nome dos meus filhos, toda a família, é agradecer cada um. E assim, eu acho que vamos tratar de todo mundo, entendeu? Todo mundo, acho que não vai faltar o que comer. Então, assim, venha fazer parte desse conjunto junto com a gente. E é muito prazeroso para nós. Como a gente vai sair fazer os convites também, eu, Vanderlei, não sei se o Diogo vai poder ou não, o Wagner, nós vamos visitar todas as pessoas que nós pudermos. E está aberto o convite no geral. É o maior prazer para nós ter todos os nossos amigos e pessoas que não conhecem, que venham conhecer. É do maior prazer e suma importância para nós. Obrigado. Ô Wagner, antes de você começar suas considerações, né? A gente brinca bastante, mas todo mundo sabe que você é um apaixonado por pecuária, que você está na agricultura porque precisa dar esse suporte, precisa de alguém cuidando, e o que é muito louvável, você tem feito resultados excelentes lá, mas você nunca deixa de estar presente nas decisões, na orientação. É como o Diogo não cansa de ressaltar, você deixou um legado incrível, você chegou e transformou. A transformação começou contigo, né? Então você fez o mais difícil, que foi dar a virada de chave, né? Então assim, você tem toda essa presença, esse papel dentro da pecuária também. E é claro, quero que você faça seu convite para esse pessoal que está em casa também. Com certeza. O que eu vejo, minha opinião, agora falando para todos aqui, eu vejo que o pecuarista, seja produtor rural, na área da agricultura, da pecuária, a gente tem que ter os seus momentos de você também abaixar a cabeça, escutar o próximo, escutar o vizinho, aprender com os erros dos outros para não errar tanto. Porque a gente, mesmo sendo profissional de uma profissão, eu não atuo praticamente dentro dessa profissão. Hoje eu tenho minha cabeça aberta, porque eu tive a cabeça aberta de entender, de escutar, de ver se as minhas opiniões também, elas estavam certas, junto com os profissionais que atendem a gente hoje, para tentar sempre achar o melhor caminho. Porque às vezes tem muito produtor que levanta o ego dele sempre querer fazer o melhor negócio, de sempre vender melhor boi, na arroba melhor, de sempre vender a soja no melhor preço, de sempre... E não é por aí. A gente tem que fazer conta, claro, fazer conta dentro do seu negócio, seja qual seja a atividade, mas a gente tem que ter, acho que a cabeça aberta, a mente aberta, de dialogar, de ir travando seus negócios, de fechar a sua economia, porque sim, o seu negócio tem que ser rentável, senão não viabiliza, seja qual seja o seu segmento. Mas eu quero reforçar, tanto para o dia 20 como para o dia 21, né, que é o leilão, mas para o dia 20 para você estar lá conosco, brilhantando essa nova ideia da Conexão Missassi, com os profissionais que vão estar lá, com toda a equipe de apoiadores e patrocinadores que vão estar lá expondo, para a gente ser um momento de interação, de conexão, de entender, de aprender, de ver os erros dos outros, para a gente não errar o mínimo possível dentro da sua propriedade. Porque a gente sabe que as margens estão apertadas em qualquer segmento. A gente tem que buscar isso para acertar cada vez mais e a gente ter o sucesso. O sucesso saúde, o sucesso família, o sucesso financeiro, o sucesso no modo geral. É isso. Junão vai estar lá também presente, com certeza, vendendo também, né? Com e prestigiando. certeza. De olho nas oportunidades. Leilão é oportunidade. É isso aí, o uma cara caixinha de tá surpresa. lá, de repente verdade, é uma o caixa de pessoal surpresa, dá uma né, Junão? mosqueada, é hora de você comprar. Junão, ele é uma caixa de surpresa, só vai saber quando ele começa, né? Exato. E vai estar com um lotinho de fêmea daquele jeito, né, Junão? O pessoal aqui é o único que consegue tirar a fêmea de lá, porque dá isso aí. dó, viu? Imagina as PO dele. Dá dó, as fêmeas. Você entende o que eu tô falando, né? É a rainha do rebanho, aí você pega e tira o filézão que tem que ser, né? E eles não têm dó, não. Quando vai paitar, pega só o filé. Ele sabe demais, né? Aí vai pegar umas Convida a novidades turma, muito então, para boas. comparecer também.
Pessoal, não deixa de ir, o melhor momento é você que vai fazer, você tem que estar lá esperando, a hora que o cara tá comemorando, entra outro boi, aonde você dá o tiro, sempre você acerta. O gado é bom demais, não tem como errar. Falou bom, é isso aí. Múcio. Aproveitem, nós vamos estar lá. Que precisar tirar dúvida, o que a gente souber, a gente repassa. Oportunidade de grandes negócios, grandes animais, um grande trabalho sendo ofertado para todo mundo. Vamos lá, dia 20 no Conexão, dia 21 no leilão. É isso aí, pessoal. Então, só reforçando, então, dia 20, Conexão Missassi, com essa oportunidade de aprendizado. Dia 21, leilão presencial, uma grande festa que reúne toda a comunidade, grandes oportunidades. Vocês viram aí falar das fêmeas. Tem outros, como é que fala, seu Clóvis? Vão ter outras oportunidades aí que ainda não foram divulgadas, que vai ter muita coisa boa e com certeza não dá para perder. É leilão presencial, é em Novo Progresso, é na Fazenda Missassi e é imperdível, né? Gostaria de ressaltar aqui que a transmissão desse leilão vai ser transmitido aqui, o leilão pelo Agrocanal e também pelo aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões, que é a leiloeira que vem com toda a sua equipe e realiza essa grande festa, essa comercialização. Então, assim, a turma toda vai estar por aqui, vai ser uma grande festa. Hein, Débora, como a gente falou, né, das pessoas, e agradecer em especial o Ricardo, né, Wagner, que Com certeza. viu a oportunidade de estar presente com a gente. Obrigado, Ricardo, toda a equipe Ricardo Nicolau Leilões. E eu vou fazer um propósito, Débora. Eu quero ver o Ricardo Nicolau aqui no nosso evento, pulando da cadeira, que nem aqueles pisteiros de alegria mesmo, de pulsar. É isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a equipe. Agradecer também, Débora, os meninos que estão aqui fazendo a transmissão dessa live, Sérgio Kirsch, Lucas, Pablo, que eles estão aí desde tarde montando todo esse equipamento para fazer aí a melhor transmissão, né? Que a gente possa aparecer do outro lado. Então é isso, assim como também do Claudemir Basquete, que faz junto com a gente, o Arnaldo, toda a equipe, Ricardo Nicolau. E é importante a gente lembrar de umas pessoas, ô Débora. Talvez a gente não consiga lembrar de todo mundo, mas eu vou falar em especial as meninas da cozinha, a Lia, a Franciele, toda a equipe que trabalha na cozinha, que, né, para poder tentar atender. E ano passado, basicamente, 1.500 pessoas. Não é fácil, é trabalhoso, mas elas fazem com glamour e com amor e com paixão. Então é isso, Débora. Minhas considerações finais é isso. A família Nelore Missassi está de coração aberto. A equipe Nelore Missassi está com a porteira aberta para receber todo mundo no dia 20/6, no Conexão Missassi, que é aí um dia para agregar valor, para conectar tecnologia, informação. Na parte da manhã, cultura tecnológico. Às 16 horas, a grande palestra do Ricardo Arantes. E no sábado, dia 21, o grandioso leilão Nelore Missassi. A fazenda já vai estar aberta a partir das 8 horas da manhã, com a visitação dos touros, com o cafezão da manhã do modo nosso de ser, né, simplão. Às 11 horas, um almoço. Às 13 horas, horário nosso de Novo Progresso, que é o mesmo horário de Brasília. A gente vai dar o pontapé aí, né, o start inicial, no 9º leilão Nelore Missassi e convidados. Obrigado, gente. Obrigado todo mundo aí. A gente está finalizando com mais de 80 pessoas online, muita participação, muitas perguntas, não conseguimos responder todos, tá? Então, assim, foi realmente um dia marcante para a nossa história, memorável para a nossa história. Até a gente ficou um pouco ansioso antes de fazer a live, né? Porque é reunir, que nem diz o Junão, um monte de pé rachado, boiadeiro, para poder falar. Mas é isso. Eu tenho certeza que Novo Progresso e região, mais uma vez, vai abraçar aí a nossa ideia e vai ser um sucesso. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Nós vamos ficando por aqui, então. Nosso muito obrigada. E agradecer novamente ao Espaço Gel, que nos cedeu aqui esse espaço para que nós pudéssemos realizar esse bate-papo. E a todos que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado e até dia 20. Valeu, moçada. Obrigado, Isso obrigado, aí. gente. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.